Valeu. Fala galera, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio. É um prazer estar aqui gravando com vocês esse novo episódio. Tô aqui ao lado do meu amigo Rafael Zóio. Dá um salve aí, Rafa. Fala galera, quero já pedir pra vocês aí estar se inscrevendo no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar também, que é muito importante. Hoje tem pena se não seguir, se não se inscrever? Claro, todo dia tem. Qual que é, ô Zóio? Ó, se o cara assistir o nosso podcast e não se inscrever, ele vai encaixar um triângulo no adversário e o adversário vai dar uma batistaca nele. Ó, eu já tô inscrito. Eu já tô inscrito para não correr esse risco. Então se inscreva também, não deixe de curtir, compartilhar aí com a galera, que é sempre importante pra gente. E hoje, né, mantendo aí o nível do nosso podcast, Super alto, hein? super alto, estamos recebendo aqui um grande nome, né, da história do jiu-jitsu aqui no Vale do Paraíba, principalmente São José dos Campos. Flávio Pereira Viron da Gambim, faixa preta de jiu-jitsu e de judô. Com 15 anos pegou a faixa preta de judô. Quinto grau de jiu-jitsu. 23 anos de faixa preta e ministra aula desde 2000. Tem história, hein, Gambim? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Faça as honras aí. Eu que agradeço o convite, né? Sempre aqui em volta dos amigos, da galera que a gente conhece da arte marcial, da cidade, né? Que vem aí descendendo do pessoal que a gente conhece aí, dos mestres de judô e jiu-jitsu que a gente conhece na cidade. Legal, Gambim. 23 anos de faixa preta, cara. Começou em 93, 94 no jiu-jitsu ou como foi esse início aí? Então, eu comecei o judô em 82. Em 1982 eu comecei a treinar judô. Fala nossa, Fala Zóio. nossa. 82, nossa, meu Deus. Você tinha quantos anos, Gambim? Eu tinha 5 anos de idade, eu me recordo até hoje que eu estava em casa, aprontando, correndo para um lado e para o outro e tal, e eu vi meu pai cochichando para minha mãe, preciso colocar esse menino para cansar ele em algum lugar. Não passou 2 minutos, Muita energia meu guardada. pai olhou para mim, meu pai era faixa roxa de judô, olhou para mim, conhecia o pessoal do tênis clube, o Arnaldo Menani e tal, olhou para mim e falou assim, você quer fazer o quê? Karatê ou judô? Eu fui pelo nome que eu achei mais bonito. Eu falei assim, põe eu no judô. Não sabia o que era, Não tinha sabia. não tinha noção nenhuma. Mesmo tendo um pai faixa roxa, Não sabe- ia, não não ia. era, eu era muito Tinha o treino novo dele, para né, ter. 5 anos. Aí meu pai começou a me levar no tênis clube, lá no centro de São José dos Campos, aqui no centro de São José dos Campos. E com Sensei Amadeu, Sensei Remo, né? E depois eu fui evoluindo. Surgiu o Sensei Arnaldo Menani. E por fim o Michihado Sogabe, Sensei Sogabe, a lenda viva aí do judô. E participei por muitos anos ali, pelo menos acho que 12 anos da minha vida, 12 para 13 anos, mais ou menos, eu fiquei só no judô. Em Cara, mas em 10 anos, você, com 15 anos você pegou a faixa preta. 15 anos. Caraca, velho. Teve 10 catar e anos tudo. de treino, né? 10 Não, anos direto. não, 10 anos de treino é bastante tempo de treino, é muito tempo de treino, é uma experiência aí de tatame vasta, mas, pô, imagina com 15 anos você amarrar uma faixa preta na cintura, Responsabilidade. responsa, hein, Eu velho? tenho a faixa até hoje. eu Tem a tenho faixa até hoje? Não fecha muito mais na cintura, mas eu tenho a faixa. Fica só aqui. Experimentei esse dia, deu só o primeiro não. Tá certo, tá certo. E aí? Tinha 15 anos. Aí a gente participava, era a equipe extremamente competitiva da cidade aí, juntamente com outras grandes equipes do Sensei Cláudio Calazan, Sensei Hirakawa, né? Eram as 3 equipes que sempre se destacavam nos campeonatos regionais e estaduais também, né? Fora outros grandes de São Paulo, ali, Pinheiros e tal, que sempre estavam Em alto nível. alto ponta. nível, de ponta, né? Então, aqui no Vale Paraíba, a gente competia todo final de semana. Todo final de semana, praticamente, tinha campeonato. Corria uma cidade em outra, né? E o judô sempre foi bem dinâmico nessa parte. E chegou um momento que o tênis clube acabou o patrocínio dos atletas não sócios. E aí a gente ficou meio perdido. Meu pai tinha condição, a gente era sócio lá, mas a maioria dos atletas que eram bons, atletas de pontas nossos, não puderam mais treinar. E aí, Sócios que na época eram bolsistas. bolsistas. E aí a gente foi treinar na Academia Estímulo, na Rua Maitá, do Sensei Arnaldo Menani. Começamos a treinar lá e tal.
E lá eu conheci o jiu-jitsu. Antes do meu treino, tinha o treino do Sérgio Lisboa, do mestre Sérgio. E eu sempre chegava um pouquinho antes, 15 minutos antes, e ficava observando. Eu sempre gostei de neuazá, sempre gostei de chão. Aham. E eu ficava observando, daí chegou um dia, ele falou, você não quer experimentar? Eu falei assim, posso? Parecia o povo comendo uma sobremesa e a criancinha ali do lado, assim, Eu ficava olhando, você não quer Esperando. experimentar? Exatamente. Nessa época aí, o Neuazá tinha mais tempo em campeonato de judô ou ele era sempre bem limitado? Não, sempre foi rápido. Segurou, Foi rápido. 20 Segurou, segundos, acabou. acabava a luta. Não tinha uma progressão. Mas Aham. podia catada de perna, né? Com a... Podia catada de perna, existia. Certo. Existia, tinha mais esses golpes, né? Eles estão tentando voltar agora Aham. um pouco, deixando o judô mais fluir dinâmico, mais né? no chão e tal. Acho que tá até mais Isso legal. é bom, né? Deixa bom. mais. É, Não sei se é bom porque a gente gosta do jiu-jitsu ou se como um Eu acho que todo aí todo aumenta a mundo. variação de opções de golpe, Teve a né? menina lá na Olimpíada lá que se lascou lá, a Rafaela Silva lá, o cara de catada, não foi? foi. Foi. Chorou pra caramba. Foi. Teve também da entrada. Não pode, né? Encostar a cabeça, Cabeça no chão. no tatame na hora do Do golpe, né? Mas aí Mudou bem a regra, né? mudou, né? E aí eu fui fazer um treino com o mestre Sérgio lá. Não conhecia nada, cheguei, cumprimentei, todo mundo era branca na época lá, não tinha ninguém graduado. O Sérgio tinha acabado de sair da Academia Dragões, onde ele iniciou aqui em São José, e migrado para a Academia Estímulo. Não sei quantos os meses ali ele ficou na Academia Dragões, mas eles tinham acabado de fazer um campeonato. Eles tinham Sim. ido até muito bem lá no Tubão e Ubatuba. Ele eu comentou desse campeonato, né? E eu cheguei naquele período. No dia seguinte, eu acho que eu já estava ali na equipe, ou eu já estava na equipe, não lembro ao certo, e eles foram competir, eu não fui porque eu não fazia parte ainda da equipe oficialmente. Não sabia nem as regras, né? Tanto é que eu fui no primeiro treino, e isso aí é inesquecível. O Sérgio me colocou com o melhor aluno dele lá. Eu não sabia que era o melhor, né? Aham. Eu gostava, era faixa preta de judô, eu ia com a faixa preta, os caras estavam de branco, mas eu ia Você com a chegava de faixa eu preta. ia com a faixa preta, era a única faixa que eu tinha. Tá pensando. Eu ia com a Vai faixa com preta. faixa branca ainda, que é um perigo, né? Aí começou o rola duro e tal, né? Segurando, fazendo Esse força, aluno, lembra o amarrando. nome dele, não? Luciano. Luciano. Um E cara começava em pé o treino? começava no chão. Começava no chão. Começava no chão. E aí o Sérgio me colocou com esse Luciano e tal. E ele pegou e encaixou um armlock. Nem sabia, para mim era chamar chave de braço. Ele encaixou a chave de braço no meu braço esquerdo aqui. Quando ele encaixou, no judô, quando você tira o adversário do chão, o árbitro dá matê, para a luta. E no jiu-jitsu, não. Você tem que bater 3 vezes. Eu não sabia. Eu levantei. Quando eu levantei, ele estalou meu braço. Até hoje eu sinto essa lesão aqui no meu braço esquerdo. Esse Luciano. Até hoje eu sinto essa lesão. E eu fiquei anos lá. Depois o Luciano acabou indo estudar fora, no IME, em outros lugares aí, trabalhar fora. A gente perdeu o contato, mas eu acho que o mestre Sérgio ainda tem o contato Tem um dele. contato aí, Luciano. Vamos atrás de você. Vai ter que pagar o conserto do braço do Gabriel. Trocar essa ideia junto aqui, ó. Eu lembro essa história aí. Nossa, mas E a aí, gente vai aí- aprendendo na marra, né? Foi aprendendo na marra, como todos ali aprendiam na marra com o Sérgio. Mas nessa, então, além do braço, foi um amasso ou você acha que não? Deu Não, pra- não, foi até meio equilibrado, até ele pegar Equilibrado, pegou o braço, mas a gente não tinha, eu não tinha noção E das depois regras disso, de você quis fazer. continuar treinando? Depois disso, continuei treinando, normal e tal. Tiveram outras situações, né? A gente tá amadurecendo junto. Sim. E até que teve a primeira faixa, né? A Faixa entrega de azul. faixa. Teve a primeira entrega Você de já faixa. você tinha 15 anos nessa época? Ou... Não, eu Já tinha 17 para 18 anos. Quando pegou a faixa azul. Quando comecei a treinar. Começou a treinar. Aí pra faixa Mas esse azul. passo de faixa azul foi muito curto. Porque como Já eu era já preta de gostava de judô? treinar, já era preta de judô, o Sérgio tinha essa concepção de quem Sim. era preta de judô não podia começar na branca. Já no chega de jiu-jitsu. azul, É né? diferente, né? Mas eu ainda fiquei um tempo treinando com os caras de preta, que eu era café com leite ali naquele negócio. E daí, quando teve a promoção, fui junto, porque já estava Aham. mais ou menos no nível dos caras. É o primeiro faixa preta que foi graduado a faixa azul. Imagina você tá no treino desse aí, você vê o cara que sempre foi de faixa preta. Não, vem aqui. Vem aqui, faixa Gabi, que azul. você vai pegar a faixa azul. Você falou, É preta? já não é preta, é. E Mas aí, qual a aí? diferença pro cara que é faixa. O cara já é graduado no judô pra começar o jiu-jitsu, já chega melhor, chega mais pronto? Tem Muito essa mais. parada, Muito mais. Chega Muito mais mais. pronto, chega.
Se for do 0 a 0, né? É. Uma pessoa que nunca praticou nada, chegar do zero, e uma pessoa que é do judô, faixa preta, principalmente, pô, é uma diferença. Muda muito, porque no judô a gente pode se defender, né? Dar as costas para o adversário, se defender ali um tempo e o juiz para a No luta. jiu-jitsu deu as costas. No jiu-jitsu, então, a gente teve que perder isso aí. Sim. Esse lance de vício, cadeira né? nas Esse costas. Vício. A gente Não, tinha não é um vício, vício. né? Essa técnica do Porque aprimorada é diferente. para uma modalidade e você foi para Sim. outra, né? Eu tenho um amigo, o Juninho Bomba, filho do Sensei Jefferson. Você Sei. conhece? Pô, ele é preto de judô, alto nível. E vai treinar, às vezes, Gil, com a gente faixa azul, mas em pé esquece. Não tem nem como. Né? O cara é muito bom, velho. Cumprimentou, É você diferente. senta e chama. Não, você já senta. Não, tem que sentar já. Tem que Cumprimentou, já senta. Vai velho. voar, né? Vai voar. E o É. medo de, ó, Só que eu sou perninha pro abusado, alto. eu gosto de ir, mas eu nunca... A gente gosta do desafio, gosto. né, cara? A gente... Não, mas tem que ser mesmo. Não tem essa. Não tinha moleza, não. Cara, era outros tempos. Era, né? Pô, a gente ia treinar, cara. E aí, 20 anos pegou a. mas Foi foi pra até, azul. em 2000, 18, mais ou menos. não lembro a data do diploma agora, cara. Acho que foi em 94 mesmo o diploma, mas na metade de 94, acho que no final de 94. O Sérgio sempre fazia uma promoção por ano. Sim. Sempre foi. Ele nunca gostou de dar grau pra ninguém, nunca deu grau. É uma Na cultura, época é dele. uma cultura, né? Da Da escola escola Oswaldo Alves, Oswaldo Alves, né? É, Então, branca, azul, roxa, marrom e preta. Sim, sim. Então, às vezes tinha gente que ficava 2, 3 anos na branca, né? Ou 2, 3, 4, 5 anos na azul. Aham. E sempre foi assim. O critério de promoção Era dele. era do mestre. Sempre foi. Sim. Até hoje, na minha concepção, o Sérgio que determina. E, Sim. né, a gente chega para ele, consulta quando precisa fazer alguma coisinha. Mestre, dá uma olhada nesse atleta aí. O que o senhor acha? Até hoje. Até hoje. Até hoje eu Até faço hoje? isso. Ah, O responsável técnico da academia que eu dou aula hoje é o Sérgio Lisboa Sérgio. ainda. Ele que assina os diplomas e... Mas tem que ser, né, o Gabi? Hoje tem muito aquela questão, né, de eu tenho que dar um grau pro aluno para mantê-lo como aluno. Que às vezes se eu não der um grau, às vezes o aluno acaba ali desanimando, algo do tipo. Tem escolas que têm esse pensamento, né? O que você acha disso aí? Você acha que é legal? Porque é uma questão... É justo, hein? Eu não fui... Não estamos citando escola. Não, Nós não, estamos citando porque- escola. É, Eu vou dar um exemplo na minha Metodologia. academia. Hoje eu dou aula lá em Jambeiro, na equipe em Jambeiro. Tem 3 anos que eu dou aula lá, pela prefeitura de Jambeiro. A gente tem mais ou menos uns 30, 35 atletas lá. E hoje eu vejo a necessidade de dar o grau justamente nesse ponto que você está dizendo. Em relação a manter o cara motivado a estar treinando. sim. Entendeu? Ele vê, por exemplo, amanhã mesmo eu vou fazer a promoção de faixa, vou promover só 3 atletas de faixa. Uma faixa marrom e 2 azuis. Os azuis têm pelo menos 2 anos e meio de treino de branca. 2 anos. Tem outros ali que merecem ir para azul, só que eles treinam só 5 meses. Né? Ainda não conheço os Sim, alunos sim. suficientemente bem para poder promovê-los. Então, eu acho justo para motivá-los. É uma A pergunta questão que eu do tenho de grau. ignorante aqui. É. É por tempo ou é por pegou de porrada? Você gradua. Fala pra ele, não sei se pegou no microfone aí. A gente tá com o nosso contra-regra aqui, o Ramon, que é o nosso faixa branca com grau. Ele Então, é- curioso. como ele faz parte do Porrada Cast, ele já pode começar com um grau. Faixa branca com grau. Começa, faixa branca com grau, que é o mais perigoso. Já o está temido. acostumado com as regras, É, com a teoria, né? A teoria ele Tá sabe. recebendo tanto. Aquele faixa branca que pergunta, mas e se eu fizer assim? Claro que o professor mostrando a posição, ele vai, e se eu colocar a mão desse jeito? Sempre tinha Sempre um tem, desses. O Ramon tá perguntando aqui pro Gambi, que é professor de jiu-jitsu também, para esclarecer, né, para quem é leigo aí, a questão de se é por merecimento ou se é por antiguidade, né? Igual tempo, né? igual na Cadepol, né? Tem os dois, né? Tem os dois. Tem os atletas que chegam por merecimento e vão bem mais rápidos, né? Sim. Isso aí tem que ter um critério, lógico que tem um critério mínimo de regras da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e tal, mas tem aqueles atletas que se sobressaem e não tem jeito. Às vezes o cara é campeão mundial na azul, campeão mundial na roxa. Como que você vai deixar o cara? Como vai segurar? Não tem filha do jeito. André Galvão, pô. Foi campeão em todas as faixas, campeão mundial em todas as faixas. Como que você vai segurar um atleta? Lógico que você não vai dar uma faixa
preta com 13 3 anos, né? É. Tem que esperar a idade, né? Tá Mas adulto. Eu conheço gente que pegou, hein? Ah, Faixa preta em 3 anos. Mas Aí faz um rolamento, é. não sabe. A gente costuma segurar um pouquinho. Tem outros que vai por antiguidade mesmo. Tem Sim. alguns atletas aí, amigos aí, não vou citar o nome aí, que foi passando o tempo e o mestre teve que Pô, eu tenho vai que embora, entregar, você né? tem que ir embora. É companheiro, é leal, tá Sim. ali treinando, não falta, né? Não precisa ser campeão de tudo para ser promovido. Essa é a verdade, né? A gente avalia aspectos técnicos e morais, como diz o diploma do mestre, né? O sim. mestre sempre tem esse lema no diploma dele, aspectos técnicos e morais que são feitos à promoção. E conta muito isso aí, a lealdade, Ah, companheirismo, tá sempre junto na academia. O treino de jiu-jitsu não é só ali sair na porrada São várias outras um com coisas. o outro, né? sim. Tem a resenha do treino. Às vezes você tá lesionado, você senta ali, fica batendo papo, né? Só de olhar, eu falo para todo mundo, se você ficar em casa, você não vai aprender. Mas só de ir lá, olhar a posição, você já tá evoluindo. Sim, sim. Acostumando com o negócio, com a linguagem, Com o ambiente ali, com o né? ambiente. É, mas eu acho que, que dá para esclarecer essa dúvida aí, acho que é a questão de traçar o perfil do aluno, né? Porque tem o perfil do aluno que tá lá, que quer ser o competidor, que quer ser o sinistro, que quer ser o leãozão, o guerreiro mesmo. E tem o aluno que tá lá após um dia de trabalho, que o Trabalha cara o dia trabalhou o inteiro, dia inteiro, foi estressante o trabalho. Pai de família. Pai de família tem vai 2 chegar em casa, vai filhos, ter as tal. atribuições dentro de casa, Que é a mulher maioria, enchendo né? o saco, Que é a maioria. Então acho que para traçar esse perfil, se merece por tempo ou por evolução no jiu-jitsu, tem que traçar muito o perfil do Com aluno, certeza, né? com certeza. É isso mesmo. Uma coisa que tem o sensei Thiago Lopes sempre fala é em relação a ele sempre vai buscar o máximo da pessoa. Se o seu máximo é 10 flexões, a gente vai procurar você fazer 11. Sim. Se o seu é 50 flexões, vamos buscar 51. Não a cachaça. Mas a flexão. É porque não dá pra unificar, né, Zóio? Não dá pra É. unificar, não dá pra você esperar de um aluno a mesma coisa que você, Sim, com você certeza. espera do outro. Do outro. É, mas aí graduou faixa azul. O treino duríssimo. Posso te falar, Caio Nicolau, Gustavo Machado, Guguinha, que hoje dá aula na Gracie Barra na Austrália, o Juninho, Erivaldo Júnior. Por sinal, eu e o Juninho começamos a treinar no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Primeiro dia. Teve rola entre os dois, não? Não lembro mais. Cara. A gente Sabe onde eu lutava. quero chegar, Não, né? mas Vocês treinavam judô juntos, né? Não, A o Juninho não, né? Não? cara, eu não lembro, mas a gente com certeza chegou a treinar em algum momento. Eu e o Juninho. Eu treinava mais com os irmãos do Juninho. Né? Com o Lúcio, com o Luciano. O Lúcio é um homem bonito. Quem não sabe, o Lúcio, meu pai, A é gente- um homem bonito, é um homem E a gente treinava. bacana. E nos campeonatos a gente se encontrava, sempre teve uma amizade, um respeito com o Cecê Erivaldo, né, o pai do Juninho, do Erivaldo Júnior. E a gente sempre foi amigo. Isso aí não tem o que falar. Sim, sim. E a gente começou a treinar junto, fazer as posições junto, treinava em pé junto. Lá quando. Porque o Sérgio sempre começou o treino em pé. Ele sempre Aham. gostou de forçar o treino em pé. E eu lembro até hoje uma passagem, não sei se o mestre contou isso aqui, mas o mestre me colocou assim: a pessoa tinha que me dar uma baiana e eu não podia deixar, eu tinha que entrar um golpe de judô, um contragolpe, um koshiguruma, alguma coisa. E a pessoa tinha que pular na minha guarda. Só que eu estava treinado na época. Aí ele pegou o primeiro aluno no primeiro dia, foi um aluno, segundo, terceiro, quarto. O quinto, a hora que ele pulou, eu rodei ao mesmo tempo. Quando eu rodei, eu passei debaixo dele. Ele caiu de ombro no chão, né, meu? Putz, é uma tragédia, né? O cara machucou o ombro, acabou o treino, o Sérgio teve que levar ele pro hospital, passou. Aí eu cheguei no treino seguinte, ele, sempre com o jeito dele, né, de ser, seu ignorante, você quase matou meu aluno. Gastei rios de dinheiro com ele para pagar os remédios dele. E ele fala que o rapaz nunca mais voltou no treino. Eu não sei se ele vai ver esse blog aí, peço desculpa para ele. Lembra o nome, não? Não lembro. Não lembro o Era- nome. Quem bate, Quem esquece. bate, Quem bate, quem bate esquece. esquece. E, putz, grilo, eu falei, mas você mandou fazer, eu fiz. Né? Mas a gente não calculou o risco, né? Vocês veem como eram os treinos. O treino era duro. Só
Acho que dos primeiros treinos que eu treinava lá, valia até batistaca. Essa é a verdade. Né, a gente tava começando esse negócio de regra, definir regra e tal, porque estava indo em campeonato. Porque começou assim, o jiu-jitsu, quando o Sérgio chegou aqui, ele começou a dar aula porque ele gostava de treinar, ele não tinha com quem treinar. Sim. Não tinha jiu-jitsu na cidade, né? E então ele foi moldando os alunos nas características dele. E ele não aliviava nem um pouco. Durante anos que a gente treinou com ele, a gente sofria, era joelhada na cara, estrangulamento por cima da boca. Não que ele fosse desleal, mas o treino era duro. Ele era muito Respeito. duro de jiu-jitsu. Sempre foi. Ninguém pegava ele. Ninguém pegava ele. Não. Para ser sincero para vocês, a gente até a preta, Nunca eu viu. nunca tinha visto o Sérgio. Se eu vi ele bater uma vez, foi muito. Todo mundo, ele sempre pegou todo mundo. Sempre pegou todo mundo. Sempre. Aí, logicamente, vai ficando mais velho e a gente mais treinado, né? Porque o professor quer ver o aluno evoluir. Sim. Eu quero sim. ver meus alunos evoluírem. Eles vão me dando cada dia mais uma canseira ali no treino e eu ainda treino firme ali com eles, né? Graças a Deus não tenho nenhuma lesão grave, consigo treinar ainda, mas é aquele negócio. O seu sonho ali no treino é pegar seu mestre, não desrespeitando. Sim. Sim. Mas eu tenho uma passagem que até me emociona quando eu falo, porque eu dava aula na academia lá eu e o Guguinha eram sócios, na academia na Pracinha do Maringá, ali na Vila Ema, Sim. né? E usava o nome, Guga Gambim, né? Mestre Sérgio Lisboa. E tinha academia ali. A gente chegou a ter uns 60 alunos ali no começo. Isso aí lá para 2001, mais ou menos. Né? E o responsável técnico era o Sérgio Lisboa, 2002, acho que mais ou menos é isso aí. E a gente foi treinar e tal, e ali foi a primeira vez, a única vez, que eu tava treinando com o Sérgio, eu encaixei um golpe, segurei, eu soltei e falei assim, porra, é meu mestre, eu não posso pegar ele. Tipo, pra mim, aquilo ali é uma coisa que marcou, Sim. entendeu? Nunca mais... Podia até encaixar um golpe depois daquilo, mas nunca mais segurei e tal, mas continuei apanhando, né? Aham. Porque a evolução do jiu-jitsu é engraçado. Sim. Primeiro você entra no tatame, você só apanha. Aham. Não é verdade? Sim, Vocês sim, estão sim, começando sim. a treinar. Você só apanha, você não sabe nada. Aí, de repente, você começa a segurar. Você começa a não apanhar tanto. Aham. Aí, quando você acha que você sabe um pouquinho, você consegue abrir o jogo e começa a atacar o cara, você começa a apanhar de novo. Sim. Você Porque começa a você está arriscar. soltando o jogo, tá você no começa a jogo, arriscar, é. você começa a apanhar. Essa é a evolução. Gambit, você Sim. pode repetir isso aí que você falou em relação a pegar o mestre, né? Chegou na posição boa. Cheguei na posição boa, encaixei o golpe, como se fosse para finalizar, o Serjão, segurei, e ali eu acabei, soltei, óbvio, né? Encaixei o golpe, vi que peguei. Sim. Eu senti isso aí, mas soltei, e pra mim, eu não gostei nem um pouco de ter pego eles. Aham. Sabe quando você fala assim, pô, o meu ápice, o Serjão, sempre foi referência nossa no treino, né, Sim. cara? Sim. Então, fica de recado pro meu irmão. Que toda vez que vai treinar comigo, eu sou professor dele e ele tenta me matar todas as vezes. Mas fica de recado aí, Gabriel. Deixa o seu recado Chegou na aí. posição, não precisa querer me matar. Larga, muda, altera o jogo, É né? que o de vocês tem algo Familiar. Familiar. familiar, né? Algo ali que Toda vez é diferente, é diferente. Alguma pendência, né? É, sempre tem uma pendência. Todo mundo que ele vai rolar, ele fica de boa, tal, comigo ele fica assim, ó. Com o dente cerrado. Até lasca Até dentro. lasca o dente. Mas é a questão que eu acho que isso o jiu-jitsu ensina, né, o Gambim, dessa questão do respeito ao mestre, né? Do E respeito. eu sempre aprendi que... O judô, eu vim do judô, né? O judô Sim. também é muito regrado, né? Aham. Então, Até mais que o jiu-jitsu. Né? bem mais. E aí, isso aí me marcou muito, né? Eu já contei isso pro Sérgio e tal, então foi uma evolução, né? Natural das coisas. Um dia, você quer seu aluno melhor, você treina ele, não dá para guardar as posições, esconder, falar assim, vou deixar essa aqui guardada. Senão você não está sendo justo com o seu aluno. Você Sim. não evolui Né? também, né? Você não evolui. Você quer mostrar tudo que você sabe. Sim.
E a Pro ideia é aluno. ver o aluno ali Ser te campeão. superar, né? Te superar. O que você não conseguiu ganhar ali de campeonato, com certeza você quer ver seu aluno, né? Pô, imagina falar meu aluno ali sendo campeão, né? Sim, Pô, pô. Com certeza. satisfatório demais, Foi, né? nossa, é uma época muito boa. A gente deu bastante aula ali na academia. Eu e o Guga, só que o Guga tinha um sonho, né? O Guga queria ir para fora de todo jeito. Ele queria viver do jiu-jitsu e estava determinado a ir Desde embora. os anos 2000 isso. Isso, desde os anos 2000. E ele atrasou um pouco para ir embora para fora o Guguinha, porque teve o atentado, né, do 11 de setembro lá e tal. E ele atrasou, teve que postergar a ida dele, porque ele queria ir para os Estados Unidos. Aí ele acabou indo para a Austrália, né, e vive lá até hoje, tá? Até hoje. Bem pra caramba, dando Você aula. nunca almejou viver do jiu-jitsu fora? Ou já pensou em... Já passou pela cabeça, mas eu nunca tive essa coragem. Eu sempre tentei entrar para o concurso, sempre estudando, né? algo mais ali estabilizado, né? Sempre pensei em um concurso público e tal. Até nisso eu acabei puxando o mestre, né? Porque Sim. ele foi policial e tal, e hoje eu tô aí na polícia Ah, também, Aham. trabalhando. E Ele não é muito me fã da dedicando. polícia, né? O Messi, né? Ele fala, pô, porque ele deu os conselhos, né, dele, né? Vai. Mas viveu Conta, 30 pô. anos, né? Não gosta, mas viveu 30 anos, né? Exatamente. Talvez tenha que sair de dentro da É. instituição para você ter uma Mas imagem de fora, porque a gente, quando tá dentro, a gente se perde um pouco no Sim, não, mas viver aquilo ali. Mas eu gosto. Mas essa questão do jiu-jitsu contribui bastante, né, pro seu trabalho, né? Ou você acha que... Demais. A gente até chegou a comentar isso no Acontece episódio 2 com o Chuck, É. falando a respeito de Ser obrigatório todo policial precisar treinar. luta de Jiu-jitsu, chão, uma defesa do uma pessoal. luta agarrada, né? Não fazer aquele treino esporádico. A verdade, a gente tem muito pouca aula na formação, né? Defesa pessoal. Defesa pessoal. Então, e para ficar bom mesmo, para ter uma noção do que você está fazendo, tem que ter pelo menos 6 meses de treino. Tô mentindo? Se vocês começarem a treinar, você tem que ter uns 6 meses de treino para você conseguir sobreviver. Entendeu? Faz falta isso aí. Faz falta. Já aconteceu de usar inúmeras vezes. Você tem que usar numa imobilização, facilita. Sim. Aliás, te mantém vivo, né? Aham. Acontece. Pode A gente salvar não sua usa- vida, né? Não é para agredir, mas é para se defender, até mesmo para Contar proteger uma terceiro. situação que aconteceu com o Cadu. Hum. O Cadu é um parceiro nosso, que é polícia também. Ele precisou imobilizar um cara e o cara pagou. Aí ele chegou, falou pro pai dele, né? Falou assim, pô, pai, vou demorar pra chegar hoje, que eu tô na ocorrência aqui e eu precisei pagar o cara aqui pra conter a situação. Nossa. O pai dele achou que ele tinha matado o cara. E ele tava Precisei novo na apagar, né? É. Precisei apagar, fica muito E no, subjetivo, mesmo, né? assim, e no dia seguinte tinha um churrasco Toma na casa cuidado. da avó dele. E aí, meu, maior clima de velório. Pô, mano, Cadu, não sei o que. Aí depois ele chegou mais tarde, cara de sono. Eu disse, mano, o que aconteceu? Ele, nada. Eu disse, não, seu tio falou aí que você precisou apagar o cara e tal. Ele, não, eu imobilizei o cara. Aí eu falei, aí eu vou entender a situação. Daí eu falei, Apaguei no jiu-jitsu, né? no Como jiu-jitsu, defesa, porque foi né? uma situação onde os caras tentou agredir e tal, e também Sim, conseguiram conter Mas a isso aí é a situação. legítima defesa, né? Usar meios moderados, né? Moderados. É, melhor- necessários. Muito melhor que pô, ter Não sacado sacou, a arma, não sacou a arma, conseguiu se resolver a defendeu. situação. Então, jiu-jitsu, com certeza. Já te salvou de alguma bucha dessa aí, ô, Já Gabriel? salvou, já. Já? Já salvou. Que o Já jiu-jitsu. salvou. Já salvou antes de eu entrar pra polícia. Tá, conta pra gente antes, vai. Por favor. O antes de entrar na polícia, vai. Não, foi uma situação até engraçada. A gente estava numa festa, eu e uns amigos meus, e não sei porquê, o grupinho que estava ali, tinha uns 5 caras, não foram com a nossa cara, não entendi. E aí eu nem tinha percebido que eles iam agredir a gente. E em certo momento eles cercaram a gente e um cara veio para tentar me dar um soco. Eu consegui sair do soco dele e fui para as costas, encaixei o mata-leão e segurei. Segurei, os outros vieram, eu mantive ele preso no mata-leão, falei assim, eu só solto se vocês pararem. Eles começaram a ver o cara a querer apagar. Você, quando tá treinado, você consegue soltar, segura mais um pouquinho, Olha o que soltar, desce.
Exatamente. Exatamente. E aí, certa situação, num determinado momento, o pessoal desistiu. Eu falei, eu vou soltar ele, desde vocês desistem. Aí soltei, empurrei ele, a gente saiu da festa. Óbvio que nós saímos da festa Sim, para não ver, né? melhor coisa. E fomos embora. Mas teve essa situação aí, já teve em Não serviço. deu um soco. Não deu soco. Só ali Só o golpe, imobilizei, consegui dominar a pessoa e ali os outros acabaram desistindo da empreitada, né? Caraca. Da agressão. Eu falei, Esse é o jiu-jitsu, não. Ó, eu pensei que tem uma situação até polêmica, né? Em relação ao Leandro Lô. Ixi, é muito polêmico, É Dói. muito É polêmico. muito polêmico. Você vai estar... Bora, Dói. Foi uma situação. Pô, eu puta, era fã do Leandro Lô pra arregaçar. Mas uma situação onde acontece uma briga, você tá numa casa de show, né? Depois que a primeira briga, sai fora. melhor evitar, né? Melhor evitar. Melhor ir embora, né? Melhor ir embora. É. O primeiro passo que a gente aprende, né, no De jiu-jitsu, defesa, é. primeiro é evitar a briga, né? Exatamente. Mas tem fatos, igual você falou, não tinha como evitar. Eles não aceitaram a presença de vocês lá e vieram pra cima. Então, aí a gente usa o segundo passo, que é a nossa defesa. Tem né? toda a circunstância que envolve ali, né? A gente tem que estar de olho num aspecto maior e tal, para poder tomar a decisão, né? E a decisão que a gente toma, às vezes, tem consequências graves, né? Sim, É com melhor certeza. evitar, né? Se puder evitar, evita, vai embora. É melhor ser um covarde vivo do que Corajoso. um herói valente. morto, né? Verdade. Melhor evitar e sai e vai para casa. O Sim. resto, o tempo cura, né? Ah. E em serviço também já Esse teve. serviço aconteceu uma vez. Uma vez a gente foi cumprir um mandado de busca. Nessa época eu trabalhava na polícia de Goiás. E nós fomos cumprir um mandado de busca. E quando a gente chegou na residência, o cara saiu e veio pra cima. Não estava armado nada, mas veio pra agredir. Quando ele levantou a mão, a gente tava. Porque a gente ainda não estava cumprindo o mandado. A gente estava chegando na casa e o cara abriu a porta de repente e saiu e veio para cima. Ainda não tinha dado tempo praticamente de nada. Nós estamos fazendo um levantamento de qual casa que era certinho. Quando ele veio para cima, eu consegui sair do golpe, puxar o cotovelo dele lateral. Quando eu puxei aquela saída de sem pano, Aham. quando você faz aquela Arm puxada drag. de cotovelo, exatamente. Quando ele veio, eu puxei com a mão esquerda e já saí nas costas dele, ele já caiu dominado no chão. Porque puxei rápido, ele não esperava, não sabia lutar. Então ele já caiu praticamente no chão, meio dominado. Quando ele caiu de bruço, a gente conseguiu Já dominá-lo. Mas teve outras situações também. Às vezes ajuda até para algemar a pessoa, né? Sim, Tem as sim. técnicas e tudo que a gente aprende na academia de polícia também. E você acaba mesclando, né? Claro. Com a atividade nossa do jiu-jitsu e policial. Mas Contribui é muito, importante né? demais. Tem que Contribui muito. estar treinando. Alguma coisa tem que estar fazendo. Ah, Né? O grappling, a luta agarrada, se você não finaliza o cara em pé com um soco e tal, vai terminar agarrado, como diz o mestre Sérgio. Não tem condição. Se não terminar num chute ou num soco, vai e 90%, 95% termina agarrado. E dar Sim. soco não é fácil. É. Não. Porque dependendo do jeito que você dá, você machuca a sua mão. Ferra, o soco não acerta nada. Fica a briga Sim, igual do fica Luiz lá. Fabiano, né? Foi contra quem do Luiz Fabiano lá, irmão? Você que é bom de futebol. O Fabiano, ele tava no Sevilha. É. Ele tava no Sevilha, que ele bate no Uruguai lá, que ele fica... Fica Não os dois, acerta nenhum os dois estão soco, velho. tocando borboletada, Era né? se eu quisesse. Ó, se eu quisesse. Mas que nem no boxe mesmo, você vai ver a galera, o cara boxeador na luta, uma hora clincha um outro e fica agarrado. Então, pra Tem quem mais ou menos sabe, mesmo nível técnico, né? Sim, sim. Então a luta agarrada ele é realmente muito importante. Salva muito, Salva né? muito. Salva muito. Mas você contou pra gente a questão lá que você era faixa azul, pegou lá o aluno do mestre Sérgio e acabou machucando ele. Ó, aí comecei a treinar, eu vi o que era o jiu-jitsu, a importância, né? E eu já gostava do chão, então não perdi um treino. Mas foi Eu não perdi um treino. É gozado que era o seguinte, os treinos do mestre Sérgio não era igual hoje aí, 5, 6 treinos por semana, né? De segunda a sábado, ou às vezes 2 treinos. A gente tinha treino segunda, quarta e sexta, 1h30 por dia, e era isso.
né? O mestre tinha o serviço dele, o trabalho dele, ele tinha esse tempo para se dedicar com o jiu-jitsu, além da família. Então, o jiu-jitsu, pra gente, eu não perdi um treino. Se falar para você que eu faltei 10 vezes na minha vida, foi muito. É mesmo? Eu sempre fui E dedicado. depois disso, você parou de treinar judô? Depois do Parei jiu-jitsu? de treinar judô. Depois de um tempinho ali no jiu-jitsu, eu acabei ficando só com o jiu-jitsu, gostei demais e aí fui embora. Mesmo aqueles treinos de taparia do Mestre Sérgio, você não faltava aí, Ele, é mesmo? ele contava isso aí, Ele contou pra você? contou do treino de taparia. Não. E já me. Ele contou dos corredores polonês também? Do corredor polonês? Não, Não. conta aí pra galera aí, conta pra gente aí. Nossa senhora. Quem que é o corredor Chegasse polonês? atrás, forma um corredor, É. os atletas, um de cada lado, 10 atrás de um lado, 10 do outro, que tiver no treino. Pega a faixa e o cara tem que passar andando. Se correr, E volta. pode bater em qualquer lugar. Não, só nas costas, né? Não É pra ser nas costas. É pra ser nas É pra ser costas. nas costas. É pra ser nas costas. Até o último corredor que teve aí na cidade aí teve um acidente Sim. e Foi do juiz? Foi do juiz, né? foi do do juiz, juiz. que era meu aluno. Era seu aluno? Meu aluno. Os caras. Bem, vou contar. Isso aí todo Conta, mundo conta, sabe, né? né? Por favor. Teve a promoção de faixa e foi lá na casa do Juninho, lá no satélite. E nós fomos para lá e tal. E teve uma entrega de faixa e quem recebeu faixa teve que passar no corredor. Eu falei, não vai passar ninguém. Mas ali não tinha como eu ganhar no grito. Tava o Juninho, tava toda a galera da antiga, Paulo Thiago, Gulli, Kenji, Duda. Acho que tava todo mundo lá, o Gigante. O Gu. Tava todo mundo. Aí eu fui voto vencido. Nem editei, eu tentei falar já. Aí eu falei pro cara, não passa não, eu vou passar. Né? O juiz. Aí ele passou, só que o certo é você dar nas costas, a fachada, né, meu? Hoje em dia a gente nem faz mais. Se fizer isso, a gente é preso hoje. Né? Tô falando isso porque isso aí tem 20 anos. Já prescreveu. Já tem 20 anos. prescreveu. Já prescreveu, né? Na época era comum o corredor e tal. Mas quando ele passou, a faixa acabou batendo e pegou no olho dele. Isso aí deu uma Chicoteou, né? consequência. Chicoteou e pegou no olho dele. Eu tinha falado para não passar, mas... Bem, enfim, aconteceu isso aí. E desde então, serviu de exemplo. A galera baniu isso aí. E também... Isso com os parentes assistindo. Eu nem lembro mais quem que tava assistindo, mas tava lotada a academia, cara. Tava lotada. Na hora, sim, a gente achou que era só uma lesãozinha e tal, mas Foi sério. acabou machucando ele. E então foi banido isso aí. Mas então era. Aí é uma evolução natural, né? Sim. Tudo, né? As coisas vão evoluindo. Sim, mas então na época do Mestre Sérgio tinha o corredor polonês e o treino de taparia. Treino de taparia. Não era só nos treinos do Sérgio. Nós também, eu treinei com o Careca há alguns meses e tal. É a mesma escola, né? Sim. Nós viemos do o Sérgio Lisboa e o Careca são alunos do Mestre Mestre Oswaldo. do mestre Oswaldo Alves. Então, o treino é praticamente idêntico. Tinha do aquela Sérgio parada do- de amarrar o pé e... A gente fazia treino vendado. Nossa, Tinha treino de vendar, gente. E a Tartaruga gente Ninja. treinava Tartaruga vendado. Ninja. E, cara, você sabe que funciona, né? Quando você está acostumado já a treinar, lógico, você tem que ter o contato com a pessoa. Mas a partir do momento que você conseguiu colocar a mão em qualquer lugar, você se adapta. Sim. Tato, né? Você se adapta. Você vai ficando mais sensitivo e vai melhorando. Mas o treino de Isso. taparia funcionava como? Cara, tinha dois jeitos. Tinha dois jeitos. O mestre Sérgio, a gente passou por diversas academias, né? Então a primeira foi estímulo, depois eu quero. Obrigado. Teve estímulo. Teve a academia estímulo, depois a gente foi para Power Training ali embaixo da rua Avenida Anchieta, ali embaixo na esplanada. Depois o Sérgio conseguiu que a gente fosse para a companhia atlética, arrumou um desconto para a galera lá e tal, então a gente pagava menos, dava para ir. E aí um dia a gente estava treinando lá, né? Eu era faixa azul, né? E a gente estava treinando, o Sérgio falou, treino de taparia. E o treino de taparia do mestre era o seguinte, ele punha a luva de boxe,
e você tinha que cinturar ele, ou fazer uma baiana e jogar ele pro chão. Ele que colocava a luva. Ele colocava a luva. Não era outra luva. Obrigado. Era ele. Era ele, entendeu? Então formava a fila e ele ficava lá, pô. O Messi sempre foi bom em tudo que ele fez. Ele fez boxe, ele é bom de boxe. Surfista. Entendeu? Ele é bom no surf, Bom é pra bom de voar, esqui, é bom bom pra pra voar, entendeu? E aí você, pô, tomava 1, 2, 3 ali e já desistia, não dava, né? MacGyver. Você tentava. Pô, chegou, eu não lembro, foi com o Fabinho que ele foi treinar, o Minimal. Ele apelidou o Fabinho de Minimal. Minimal, por que É. Minimal? Tinha algum... Porque ele era muito forte, Aham. o Fabinho e tal. E aí, cara, eu lembro que esse treino foi duro lá, né? A companhia. Ela parou a academia pra eu ver assim, como se fosse o corredor polonês que eu narrei pra você. Aham. Tava lotado, aquele pessoal que não tá acostumado a ver sangue ali. Porra, foi engraçado demais. São fases que a gente Não, fala aí, passa. não corta não. Corta Não, mas é isso mesmo, não cortei não. É que acabou, né? A porrada é certa às vezes, né? Aí corta. Aí corta. Aí sangue pra E aí a todo lado. academia para, todo mundo olhando, né? Aquele Justo, pessoal que não tá acostumado, né? Da Mas Pô, hora. mas é de vez em engraçado. quando eu Nossa, ainda imagina. eu dou uns treinos de bate e derruba, a gente fala lá, que é um com a luva e o outro tem que derrubar. Então, esse aí era do boxe. Agora de taparia que a gente fazia, Calma, esse aí esse é aí do boxe, treinável. esse era de boa. Esse é o esse Com a é, luva. esse é O de natural. taparia, a gente colava o pé um no outro, na transversal, né? Pé trocado, né? Pé trocado. Aí tinha um treino de, de, de pegar um na mão do outro, de desequilíbrio e tal. E tinha o da taparia. Às vezes você ficava com a mão presa e se defendia. E tinha outros que a gente fazia principalmente quando tinha guerra tribal. A gente fazia guerra tribal Assim, da hora. e Já colocava fez esse treino? 5, 6 alunos de um lado, 5, 6 do outro. Se pegar, morre, né? E, Sai, né? e fazia, se for finalizado, você sai Você fora. sai. Aí começa 1 contra 1 ali, mais ou menos. Se Você sobra ficar 3 dois contra 1, é 3 contra 1 3 mesmo. contra 1 mesmo. É da hora, né? Você vai sobrevivendo, né? Ali você tem que sobreviver. Quanto mais você sobreviver, dá tempo, talvez, do seu adversário, né? Normalmente, você cria uma estratégia, né? Você fala assim, ó, você Aí o pega maior com o um... menor ali. Exatamente, você tem que ser elimina rápido um. com o menor para poder dar tempo É. de ter uma vantagem e Sim. sobrar um atleta ficar 2 contra 1 e assim por diante. E às vezes fazia treino de taparia. Mas a taparia era tapa mesmo. Mão a gente aberta. evita a mão aberta, era tapa no rosto, nas costas, assim, tinha um pouco de regra, né? Mas Um pouco de Aí, regra. Imagina no frio. A regra é não ter regra. No frio. Ele gente tá treina. partindo aqui na lombar, na costela aqui, ó. Aquela a acordada. gente treinava, cara, era gostoso. No pneuzinho, Fala a verdade, assim. não tem arrependimento nenhum dos treinos. Da hora. Todo mundo se divertia, tal, saía cansado. E Quem era o bom do taparia? O vencedor do era taparia. o Messi sempre. Era o Messi? Não, o Messi Para não o vale. Messi, era o O Messi. Messi não vale, o Messi não vale. Não, Tinha era o alguém que se Messi. destacava na Ali, taparia? cara, não, ali cada dia um ganhava. Um dia era eu, um dia era o Juninho, um dia era o Guguinha. O Guguinha era menor que a gente um pouquinho, né? Mais leve, né? Mas o Guguinha sempre foi muito técnico. Ele era o mais técnico da Ele falou gente. isso aí, ó. Ah, Era o Guguinha. Ele guardava as posições, ele fazia a guarda direitinho. Eu sempre fui mais passador de guarda, né? sim. Quando eu fazia guarda, eu fazia uma guardinha fechada, fui me aprimorando ali e tal. Aí, depois com o tempo, fui evoluindo, né? Fui aprender meia guarda, fui aprender, né, um raspa aí de uma guarda-laço, fazer outras coisas, mas sempre foi o básico que funcionou, né? Sim, sim. Pode É legal, né? Cada um tem seu jogo. Foi, Característica, né? foi até que o Messi. A gente colocou o Messi em saia justa. Quando a gente gravou com ele, a gente falou assim: Messi, vamos lá, entre nós aqui, só gravando, vai. Quem que era o melhor? Quem era o melhor dos três? Seus primeiros faixa preta, qual dos três era o melhor? Ele falou: poxa, se eu pudesse juntar os três, a técnica do Guguinha, a vontade de aprender e dedicação do Juninho, e a força e a garra do Gambim,
eu teria o Coração melhor do atleta, o Gambim. coração do Gambim. Ele falou, ele usou o termo coração, né? Coração do Gambim. Ele usou o termo Ele falou que coração. assim, ó, ia ter o Goku na vida real. Super Saiyajin. Super Saiyajin. A gente sempre se deu bem, né? Nós três nunca tivemos problema nenhum, nem eu, o Juninho, de vaidade nenhuma. E eu vou te falar, a gente treinou no mesmo nível durante muitos anos, muitos anos. Mas o Juninho depois, mais pra frente, ele ficou mais forte que a gente. Ele foi buscar treino no Rio de Janeiro, teve uma época que ele foi treinar lá pra fora. E quando ele voltou dos treinos lá, os meses que ele passou lá, ele voltou um nível acima nosso. Isso aí, eu não tenho dúvida. Foi buscar na fonte. Foi buscar lá, treinou, teve inúmeros faixa preta. Porque é o seguinte, aqui em São José, era só a gente. Aí depois veio o Careca, né? Veio do Rio de Janeiro e tal, vocês sabem da história. E o Careca começou a montar a equipe dele e tal. Veio o Chuck, né? O Felipe, o Pablo, O Flávio Oliveira. Equipe sinistra também. Flavinho, o Flávio Oliveira, o André Galvão, um pouquinho mais novo. Quando a gente estava no azul para roxo, o André era branca, treinava com a gente lá, eu lembro disso. Bateu Pô. nele? Só pra frisar que é o André Galvão, né? André Galvão. André, mas pode perguntar pra ele, pô. Ele treinava com Ele vai lembrar, ele vai lembrar. Ele lembra, pode Não, perguntar, não. pode perguntar no treino com a gente, comigo, ele lembra, certeza. A gente era mais velho um pouquinho, né? Naquela época a gente ainda conseguia segurar ele, né? Tem que Hoje em dia tá aproveitar. Hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia deixa ele lá nos Estados Unidos. Mas pessoa querida, né? Boa, Passou boa. na nossa história aí. Então, E cara, aí- eu era mais do peso do Caissara, do irmão, O irmão do André. dele. Então eu, Caissara, sempre foi nivelado ali. Aham. Então a gente treinou muito tempo junto, cara. E E aí o e Juninho não foi tinha pra fora treino. Então, buscar. pra gente buscar treino, eu tinha que me desafiar dos campeonatos que tinha aqui, que a gente conseguia ir, os campeonatos regionais aqui e tal. E, cara, A não maioria tinha nem dos onde ver campeonatos- posição. A gente só sabia a posição se a gente buscasse em outra academia. O mestre ou era com o Sérgio Lisboa, né? Ou o tempo que a gente treinou com o Careca, foi mais ou menos uns 7 meses com o Careca. Agora, não tinha onde buscar posição. Não A maioria tinha dos campeonatos era no YouTube. Rio, né? Não tinha YouTube. A maioria dos campeonatos era no Rio. No Rio de Janeiro, tinha em São Paulo também, já era bem forte Já o tinha. campeonato. Já tinha em São Paulo também. Cara, era outros tempos, não tinha onde buscar posição. Sei que A você gente ficava tinha que ir esperando, mesmo. pegamos uma fase que a gente ficava esperando sair a Grace Magazine pra ver as 3 posições que estavam lá. Olha pra você ver. Não tinha onde buscar. Hoje você abre o YouTube, Pô, e você, era você foto, né? estuda, você fala guarda-laço, Você vou vê a estudar foto. guarda-laço, você vê inúmeros professores Não dando tinha como dar o play guarda-laço. na revistinha, velho? Não tinha. Não era igual no Harry Potter, né? Não que era. tinha jornal. Você queria que o Não negócio tinha médio. jeito, não tinha. Cara, era bem limitado. Então, o foco era ali com o mestre. E o Sérgio sabia muito a posição. Muito. O Sérgio sabia muito, ele tinha um caderno, uma caderneta, não sei se ele falou isso. Ele falou E que ele escrevia a posição, né? ele sempre escreveu as posições detalhe por detalhe. Ele chegava antes do treino, olhava, tal, ia lá e fazia as posições. Sempre. O Juninho tentou pegar o caderno dele, copiar, tirar xerox e tal. Não sei se foi pra frente esse projeto do Juninho, mas ele Técnica, né, fez. Ele fez e... cara, ele explicava. O Sérgio sempre foi muito inteligente. O mestre Sérgio sempre foi acima da média, né? E a gente gostava daquilo. Então, ele veio aqui, ele fez inúmeros discípulos A gente que teve uma queriam aula ser com igual. ele. É, Foi uma aula. Foi uma aula, foi uma aula. É espetacular. Ele é uma Tem pessoa fora fora da curva. da curva. E foi da época do Tapari, porque soltaram pra mim nos bastidores que tinha um apelido tal de Grosbin. Agora eu não sei, porque falou que era forte, era bruto. Lembra desse apelido? Lembro, Não? foi o Sérgio que deu. Ele sempre inventava apelido para um para outro. Né? Mas não foi ele que me contou, não. Foi ele que me contou. Não, mas era Foi porque, Foi outro, foi outro. cara, a gente tinha que sobreviver, né? Sim. Tinha que sobreviver. Pô, eu dei aula para aluno de 120 quilos, 130 quilos, Seu 180 Meu quilos, peso. 180 quilos. Caceta. Pô, a gente tinha um aluno Big e eu, o Guguinha, dava aula para ele na academia do Maringá. Hoje o Big é falecido e tal. Mas saudoso Big. E ele treinou, cara. Ele tinha, na época, acho que ele tinha baixado um pouquinho, ele tava com 155, 160 quilos. E ele treinava ali, só que você imagina, cara.
Pô, eu sempre pesei 80 quilos, 78, 80 naquela época. Dá um pouquinho de diferença, né? Dá muita diferença. Você não podia errar. Você, Não, você lutava, você tinha que fazer uma guarda-aranha. Peso, né? Uma guarda-aranha, ficar ali. Quando você conseguia, você tinha que escapar e colocar ele para baixo. Mas às vezes dava errado. Às vezes ele passava a guarda com o peso, dava errado. E você não saía. Você sobrevivia ali, arrumava um espaço para respirar e deixava ele se mexer. Quando ele mexia, você conseguia sair e tal. E é até uma cena engraçada que aconteceu com a gente e tal. Eu com o Guguinha, que o Guguinha falou assim: Ó, ô Gambim, arrumei um lugar pra gente dar aula, tal, lá na academia, na Energy Sport, ali perto da padaria 9, ficava ali perto da 9 de julho, ali naquele pedaço ali, na rua Esperança. E fomos lá dar aula. E o primeiro treino, né, cara, pô, vai ter jiu-jitsu, então lotou das meninas da academia e tal, pra assistir e tal. E o Guguinha sempre pegou o Big, né? Sempre conseguia fazer os golpes nele e tal. E O Guguinha, na época, quantos quilos? o Guguinha tinha 66, Era mais sempre leve foi, que sempre o foi outro, 66, sempre foi mais 67 o Guga. Sempre Levinho. teve esse peso. A vida inteira. Hoje eu não Do sei. Big Deve- nos hoje seus deve- auge de 180. E o Big, apesar de tava Não, o treinando, leg press tem que estar em dia, né? Fazer Pô. guarda-aranha com ele. o Big tava treinando. Né? Já não era bobo de primeiros treinos e tal. Ele sabia treinar um pouquinho. Ele treinou um tempinho com a gente. E aí, cara, o Guga foi fazer uma guarda-aranha. Ele foi tentar passar, foi repor. Quando ele repôs, o Big era pesado, pisou no tatame, o tatame abriu, o Guga encaixou bem no vão do tatame. E o Guga não conseguiu se mexer. O Big foi, E as meninas aplicou olhando. todas as meninas, tudo olhando na academia. O Big foi, finalizou o Guguinha ali na demonstração. No Na primeiro demonstração. treino. Ai, foi engraçado demais essa passagem, cara. Caraca, Não teve não, jeito pior de que- ele salvar, entendeu? Não teve jeito. Ele encaixou no meio do tatame, perdeu a mobilidade do quadril e não Já conseguiu era. fazer mais nada, cara. Cara, imagina. Agora eu se consagro. Não deu. Era um treino demonstrativo lá, pra demonstração e acabou dando errado, cara. Mas foi engraçado. Porque era Davi contra Golias, né? A Sim, diferença, sim. né, cara? Não, geralmente quando você tá no caso eu tenho uma noiva, né? Uma só, né? Uma só, uma só, uma só. Mas se ela tá assistindo o treino, minha mulher treina. Mas quando no comecinho ali fui levar pra treinar e tal, eu queria mostrar o melhor de mim, né? Aí nos treinos, né? Eu quero que me veja sendo Ah, finalizado. não. O que ela vai pensar de mim? No primeiro Porra, treino, pelo aí menos, leva não. umas Né? meninas pra assistir o treino e toma um amasso. A academia inteira Ah, esperando. tava academia, tinha bastante gente assistindo, cara. Foi uma passagem engraçada, o Guguinha. Pô, a gente teve academia junto lá. Só acabou porque ele resolveu ir embora. Ficar quanto e eu tempo lá fui com a estudar. academia, ô Gami? Ah, ficamos com 1 ano e pouquinho. Um ano e pouquinho? Fez o contrato. Não foi muito tempo, não, mas Ele tá lá na Austrália há quanto tempo já? o Não, Guga, faz ano, cara, eu acho que deve ter de 20 anos. Caraca, tem bastante Tempo. tempo. É bastante Bastante tempo. tempo. Minha irmã mora na Austrália também, não mora perto dele, não. Mora 1 hora de distância, mais ou menos. Mas minha irmã mora lá também. Foi embora e não voltou mais. Diz que quem vai não volta, né? Ah, Poucos Lá voltam. Ou sem saudade. bem parecido assim com o Brasil em questão de clima, né? É, bem tropicalzão, arrumado lá, né? tal. Eu ainda não fui, falar a verdade pra vocês. não? Eu ainda não fui lá, cara. Tô devendo essa visita pra minha irmã e pro E Guga, pro Guga, pro né? Guga lá. Vamos ver se o ano que vem der certo, a gente organiza o dia. Vai, busca o Guga pro Guga vir aqui participar com a gente ele também, teve né? teve no Brasil esse ano. Ele ano passado? teve aí. Teve ele Acho que com os todo, filhos e quase tal. todo ano ele vem, né? Tinha um tempinho que ele ficou um tempo sem vir, depois começou a vir com mais frequência. Ele foi lá na A última vez academia. ele trouxe a família. Eu acabei de encontrando com ele. Eu entrei na academia que eu faço musculação ali. Eu entrei, ele saiu pela outra porta. Eu cheguei e falei, tá aqui. Procurei ele, não achei. Foi Caraca, muito pouco que eu não encontrei com ele esse ano aí. caraca. Até falei Ele, com foi, ele apareceu lá na Na liga, liga, lá, lá, puxou foi lá. treino, Aí ele, deu umas técnica apuradíssima, né? ele Canguru técnica- perneta. Pô, canguru perneta. Não, o Guga Muito tem técnico, né? bem os, Tem muito os ajuste, né? detalhes e tal. É um cara que ajusta bem a posição. Ele sobreviveu, O Jorge falou porque que ele era mais mais técnico, né? Ele era o mais leve e o mais técnico. Então, ele teve que se defender naquilo ali. Ele, né? Sim. Hoje acontece isso também. Eu vejo lá na minha academia, lá onde eu dou aula, e é a mesma coisa. Tem alguns atletas lá. Tem um atleta lá que
tem 60 quilos, faixa roxa lá. Já é o João perito. Ele é perito criminal. E o João, ele sobrevive com a galera lá, ele se vira. Ele tem que ser mais técnico, tem que ser mais rápido para adaptar o jogo dele. Sim. Não tem. O jiu-jitsu que o Hélio desenvolveu, né? Pro mais leve, Exatamente. mais franzino, sobressair sobre o mais forte, o mais pesado. Tendo o mínimo de chance, né? Sim, sim. Sim. Que a força, quando Uma tem hora mais ou cansa. menos. É. Ah, Não, e quando você tem o mesmo nível técnico e tal, se o cara é mais forte, Ele se sobressai. acaba sobressaindo, né? Tem isso E, aí. e nos campeonatos, teve algum adversário que você se recorda, assim, que foi o adversário que você falou, puta, esse foi o adversário mais brabo mesmo, que foi uma luta dura e que, pô... Porra, foi um campeonato que teve, se eu não me engano, foi em Guará, cara. E tava a equipe lá do Macaco e tal. O Macaco tava lutando e tinha um aluno dele, o Kaká. Hoje eu acho, não sei onde o Kaká tá dando aula, se está na Itália, em algum lugar. Foi uma luta duríssima, né? Ganhei por pontos e tal, e precisava ganhar. O cara era super treinado, de São Paulo, treinava em São Paulo, com os caras da Godoy Macaco, na época era Godoy Macaco. E coincidência, cara. Eu tenho um primo de São Paulo, e meu primo é faixa preta também, Maurício Mendes, e mais velho que eu e tal, foi campeão sul-americano, meu primo e tal. E meu primo treinava lá, na Godoy Macaco, treinou a vida inteira com os caras, em alto nível e tal. Na época dessa luta? Não. Já treinava Já nessa treinava. época, até antes. Pegou a Legal. preta com os caras lá, só que depois o jiu-jitsu Teve o racha tem dele. muita lesão, né? Sim. A gente, infelizmente, se lesiona, né? Então, meu primo acabou parando aí, depois de sofrer algumas lesões e tal, acabou parando e tal, mas parou quando tava no auge, lutando. É pra você manter o tempo que você tem só de faixa preta, mais o tempo das graduações, mais o tempo, Deus. desde os 5 anos de idade, o Treinando. corpo ativo, treinando, cara, tem que... Não pode parar. Não pode parar. Meu médico fala, você não pode parar. Se parar, não volta. Você parar, parar, teve um período, principalmente quando eu estava em Goiás, eu treinava lá com o Maicon na Gracie Bar, na minha cidade tinha a Gracie Bar do Maicon, lá em Silvânia, Goiás. E foi a época que eu menos treinei, né? Fiquei lá praticamente 6 anos. Não dava tempo, a gente trabalhava muito, sempre gostei do que eu faço. E trabalhar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então, foi um período que eu menos treinei, assim, né? Eu sempre tive contato com o mestre aqui e tal. Às vezes treinava com ele, mas foi um período que eu treinei menos, né? Me afastei um pouco. E depois eu senti, quando eu voltei para São Paulo em 2016 e tal, eu senti isso aí, porque não estava mais no mesmo ritmo, né? Depois eu fui voltar atrás e Pra recuperar. para recuperar e tal. Não morro, né? O jiu-jitsu Maladeira. ele é um pouco meio ingrato em algumas situações, né? Se você, por exemplo, tá numa pegada constante de treino, você para ali, sei lá, 2, 3 meses. Machuca, né? Vamos falar se machuca. sei lá. Precisa nem de 2, 3 meses. Falta 2, 3 semanas aí. Aí na hora que você volta, pra quem teve a constância ali durante essas 2, 3 semanas no caso, Aquele cara que você rolava, que você pegava todo o treino, Tá você não no pega gás, mais. o cara tá Você no não gás. pega, o cara tá no gás. Você vê a evolução. É. Você vê a Você evolução. vê a né? evolução. Se você Cara, parar, você vê em 3 Quem meses. tá Você vê a treinando, evolução do evolui. cara. É. No fôlego né? e tudo, né? É engraçado, cara. A gente vai acostumando a treinar com as pessoas. Até o cara que toma anabolizante, né? Sim. Você percebe quando o cara tá tomando, tá no auge dele, do ciclo dele. Ele vai treinar, parece que aumenta a força dele em 30%, É verdade. né? Aí você continua treinando, aí você some, volta depois de 1 mês, você vai treinar com o cara, você joga ele para um lado, pro outro, acaba a força do cara, Muda. parece. É, verdade. Muda quando ele tá fora do Exatamente. ciclo, né? No declínio, né? Não tomem anabolizantes ou ciclem o resto da vida, né? Porque não tem assim, né? Não, mas acontece mas isso aí, não sei se já Acontece, perceberam. lógico, lógico, Eu muda nunca muito. tomei nada, sério. Muda muito. A gente sempre foi. Nunca tomamos nada. Eu nunca Sempre foi tomei dieta nada. Grace mesmo. Sempre foi. Ovo, Comia- batata doce, frango. Eu sou. Nós Ou é da época do- somos atletas híbridos, né? Devia comer melhor, essa é a verdade. Ah, Mas
Ou segue a dieta do X, né? O X é. Bacon X Tem o Marcelo X, né? Tem, É, o tem. Marcelo X. Mas o que me falaram foi de uma luta com o Adriano Bad Boy, que era do Vale Tudo. Falaram que na época ele era campeão do Vale Tudo. E você chegou a lutar com ele. Lembra dessa luta? Ou... Foi com o Kaká mesmo que eu lutei. Foi com o O Kaká? Adriano foi o outro que lutou. O Adriano, quem que lutou com o Adriano? Foi no mesmo campeonato. Ah, Foi no mesmo campeonato. O campeonato, Hum. entendeu? Os caras eram, acho minha que... se eu fonte não me passou engano- errado. Passou errado. Foi o É, Kaká, não, foi então. com o Kaká que eu lutei. Kaká. Que também era Mas duríssimo. esse campeonato foi dificílimo. O Kaká tem academia também? Se eu não me engano, a última vez que eu tinha ouvido falar, ele estava em Milão, cara, na Itália, dando aula lá. Depois eu não fiquei mais sabendo para onde que ele foi. Será que da sua época aí, muita gente Foi pra fora. Vive do e jiu-jitsu, né? viveram, né? A vida Ó, inteira do jiu-jitsu, né, Eu cara? tenho... que passou por mim como aluno, tem diversos que estão fora. Foram meus alunos e hoje estão fora. Flávio Priante, o Edivar, né? Edivar sinistro de Edivar jiu-jitsu, hein? sinistro, isso que eu ia Sinistro de falar. O jiu-jitsu. Edivar, porra, tem uma galera. Legal, hein? Fora os que não foram seus Foi, alunos, mas foi que o treinaram Juninho juntos. que treinou Juninho, comigo, tá lá fora. Gustavo Pinto, Poliano, Gustavo. Poliana. Pô, muita gente Muita passou e o gente. jiu-jitsu abriu muitas portas. Pra falar a verdade, a gente é da época, vamos falar assim, dos pioneiros ali, a gente acreditava que o jiu-jitsu não ia dar dinheiro. Né? Nunca cobrou, meu mestre nunca cobrou um diploma que ele deu pra ninguém. O Sérgio Lisboa, ele nunca viveu do Ele jiu-jitsu. falou pra gente Ele ganhava ali a mensalidade da academia, que que é justo. a academia dava 50% para ele, sei lá quanto que dava a porcentagem. Que é justo até pra pagar só o Era deslocamento, aquilo, né? Não- né? O salário dele era aquilo. Na academia que ele dava aula, pegava 50% com o dono e tal, ou 60%, não lembro. Mas falar que ele cobrou um diploma, nunca cobrou. Meu, ele nunca cobrou, e eu não tenho conhecimento que ele tenha cobrado de ninguém. Então, o Sérgio nunca viveu disso. E eu até hoje também nunca cobrei um diploma meu, que eu dei para um aluno e tal, né? Eu aprendi isso com ele e eu quero a evolução da arte marcial, né? Pô, que legal. Do negócio. Cresceu tanto, que hoje tem netos, bisnetos, tataranetos nossos aí dando aula aí, e a gente vê o legado, né? Que ficou na cidade, né? São José Sim. cresceu muito, Cresceu muito. virou referência no jiu-jitsu aí Sim. para o mundo, né? E a gente deve muito isso ao mestre Foi Sérgio o- e ao mestre Careca. Isso aí, sem dúvida. O que o Sim. Chuck falou, né? Acho que no cidade interior, assim, não tem nenhuma outra cidade que teve dois campeões igual o Juninho Calazans e o André Galvão. Sim. Que são da Que fizeram uma final, né? Fizeram Fizeram uma final. final de mundial e Tem eles, Campeões, tem né, meu? porra, campeões também. outros multicampeões aí, o Eduardo Toledo, Duda, Sinistro. campeão, multicampeão também, o Vitor Toledo aí, o gigante, Gigante. né? O gigante começou a treinar com a gente, pô. O gigante começou a treinar lá no Santa Rita, comigo e com o Sérgio. O Sérgio era professor titular lá, eu era assistente no Clube de Campo Santa Rita. E o gigante chegou lá pra treinar e tal. Pô, aí o Gambinho, olha aí, o que você acha desse cara e tal? Ah, Sérgio, vamos ver. Começou a treinar, o gigante era gordinho, desengonçado, cara. É verdade, eu falo isso pro gigante, cara. Mas o gigante, cara, conforme foi passando o tempo, foi treinando, ele não faltava um treino. Ele é disciplinado. Ele não né, faltava um treino e chegou a um certo nível que ele começou a buscar treino fora. Ele chegou num nível que ele estava ficando bom, ele começou a buscar treino lá na academia do Juninho, do Rivaldo Júnior. Então ele treinava 2 dias com a gente, e o restante ele treinava lá. Até que ele passou a treinar mais lá do que com a gente. Ele já estava num nível a mais. E ele não faltava um treino, sempre buscou. Se ele pudesse fazer 3 treinos por dia, ele fazia. Não, Não foi à toa fora que de se tornou série, campeão, né? dedicado, Mas até merecido hoje, que ele é. até hoje o pessoal fala que lá no centro de Caveira mesmo, ele acaba o treino e ele é disciplinado, é o cara que limpa o tatame. Não... que Não, tem gente que, tipo assim, pô, eu não tenho nada para falar. Porra, põe um aluno ali, todos ali ele gosta treinaram de luta, junto né? comigo, treinei com eles, o Castrinho, porra, grande amigo meu, tal, da profissão também, Sim, sim. e professor ali, ele, o gigante.
Grandes nomes, né, velho? Grandes Todos. nomes. Grandes nomes. Tem um outro sócio lá que eu esqueci o nome, Qual? Da onde? do CT lá, o amigo meu, pô. Puta, eu esqueci o nome Do dele. CT? É. São três São sócios. 3 sócios lá. CT não. Everton. Não. Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Nossa. Gente boa. Gente boa. Gente boa também e tal. Os caras são tudo dedicados, não tem como dar errado. Os caras montaram um negócio, Sim, se dedicar, como diz o Serjão, se dedica, que dá faz certo. que vai dar certo. Faz Não tem acontecer. jeito. Então eles cresceram muito, né? Sim, e o jiu-jitsu pra você, então, sempre foi aqui em São José. Ou você chegou a frequentar lá a escola do mestre Oswaldo também, junto com o Juninho lá, Não, teve Bebê uma da passagem. Fonte? Não, eu fui a primeira vez que o Juninho foi pro Rio. O Guga, o Gustavo Pinto, tinha família no Rio de Janeiro. E ele virou pra gente e falou assim, ó, vamos lá pra casa da minha avó. A gente vai na academia do mestre Oswaldo e treina. Só que nós chegamos lá, fomos na academia do mestre Oswaldo, chegamos lá, porra, eu não lembro. Era tipo $100 pra gente treinar lá, a gente não tinha o dinheiro. Essa é a verdade. A primeira vez que a gente foi lá, ele cobrou. Pô, não, você tem que pagar. Nossa, tá certo ele, vivia disso, pô. Renomado a vida inteira. Ó, a gente fala, não, a gente hoje tá sem, a gente não tinha dinheiro para treinar. E a gente ficou lá, no Rio de Janeiro. Fomos lá, ficamos assistindo o treino de fora, treinamos, olhamos, tá falando, depois a gente vê e volta. Só que nisso, lá perto da casa da avó do Gustavo, na Gávea, tinha academia lá, não lembro o nome mais. Aí a gente chegou lá, bateu na academia. "Ô, podemos fazer um treino aqui? Tal." Aí, mano, chegamos na academia, os caras queriam. Pô, Engolir. o jiu-jitsu sempre teve aquela rivalidade. Sempre foi. Você chega na academia ali, é como se fosse um desafio. A gente foi lá de coração Aberto ali. aberto para fazer um treino, né, mano? treino. Aí começou o treino, mas a gente era treinado também, né? Nós não éramos bobos. Colocou A gente era aluno do Sérgio, que ele descendia lá do Rio de Janeiro. os dias de Então a frente, gente sabia lutar. E tava os três bobos lá na academia, chegamos lá, o professor já escalou, eu era azul, escalou um roxa, o outro pegou outro roxa, e o Juninho pegou um gordinho lá, cara, eu lembro até hoje. O Juninho pegou o gordinho. E o cara, meu, tinha uma posição que se eu te falar como é que ele finalizou o Juninho, treino duro, tava um treino duro. Eu tava finalizando, o cara que tava comigo conseguindo, o Guga sobrevivendo lá também. E o Juninho o Juninho caiu na guarda fechada do cara. Só que a gente não sabia a posição. O cara saiu de lado, quando ele tava com a guarda fechada, o cara saiu de lado, puxou o tornozelo do Juninho pro lado e finalizou numa chave de joelho lateral, assim, ó. E a gente não sabia, pô, o Juninho machucou o joelho, eu lembro disso, que o Juninho machucou o joelho, para nós acabou o treino ali. Não tinha mais como ele treinar, machucou mesmo, ficou lesionado e tal. Foi maldade. Mas a gente serviu pra gente aprender também. Sim, ficar esperto ali. Ficou esperto, mas foi Saber uma que tinha- passagem. Aí depois a gente se aceitou, o mestre Oswaldo veio aqui, inclusive foi o mestre Oswaldo que deu a faixa preta pra gente e tal. Legal. Ele passava a frequentar mais aí. Na preta vocês passaram por um teste, né? Até. Todo faixa preta do mestre Sérgio tinha que voar de paraglider. Ele Conta tava na a história febre de aí. voar. Ele começou a voar de paraglider. Ele comprou um paraglider duplo e um individual. Então ele sempre voava no dele individual e tal. E ele começou com esse negócio do paraglider duplo lá. E a gente tinha que ir lá para Santa Rita de Sapucaí voar. Ele falou assim: ó, para pegar faixa preta comigo, tem que voar comigo. E ele queria alguém, companhia para ir Lembra a lá. história, amor? Do voo? Ele é um dos faixa preta que tava no voo lá. O que o Sérgio contou? É. Do E aí? voo, cara, pô. Aí, não sei o que, eu não assisti o que ele falou, então eu vou até onde eu posso ir. Aí, cara, tinha que voar com ele, né? Porra, o Sérgio tava voando, eu lembro do paraglider gigante, colocou a gente lá, se vira. Tinha que ir, mano, não tinha jeito. Colocamos roupa lá, fiz o primeiro voo, depois do voo dá um puta sono, cara, acho que a adrenalina vai lá em cima, né? Fui no voo, cheguei a voar umas 4 vezes com o mestre. 4 vezes, acho que duas no Pico Agudo, ali perto de Santo Antônio. Campos, Santo Antônio Pinhal, Não, e 2 lá em Santa Rita de Sapucaí. Depois o Guguinha passou mal,
A Poliana Lago passou mal. A galera passava mal. Ele falou. Não tinha uns que não queria ir de jeito nenhum, mas todos foram, cara. Todos, até aquela época. Até que ele parou de voar. Ele vendeu o paraglider e parou de voar. Ficou um tempo sem voar. Agora ele voltou a voar de novo aí de uns 4 anos pra cá. E aí eu até falei, você não vai comprar um duplo não? E tal. Eu falei, compra um duplo, pô. Agora eu te caí mais uma vez. Acabamos acostumando, mas, porra. Isso aí pra requisito pra pegar a faixa Para preta. requisito pegar preto. Tinha que andar com ele, tinha que seguir o mestre. Ele falou. A história era essa. Eu falou que se o aluno dele tivesse a coragem de confiar a vida dele na mão do mestre, merecia a faixa preta. Era isso mesmo. Ele. Cara, a gente se divertiu muito, né, cara, nessa época. A gente saía daqui na sexta e voltava no domingo. Então, passava o final de semana junto lá, com o mestre. junto com ele, voando e indo nas festas, se divertindo lá. Da hora. Pô, acho que eu vou colocar esse requisito aí pra minha academia também, cara. O quê? Tem o quê? Voar comigo. Eu não sei. Mas tem que Você- aprender a voar. Tinha Vou aprender tudo, junto. cara. A gente deu muita risada, cara. Porra, são ótimos que ainda estão aí junto, né? Eu não perco contato com o mestre, sempre que eu posso, ligo pra ele, converso. É igual aquele amigo, né? Às vezes tem amigos nossos que a gente, da escola, quando era jovem, você fica 20 anos sem ver o cara, mas quando você vê, Muda parece nada, que né? tá ali, a mesma Tá coisa, a sempre conversa, conectado, né? aquele abraço fraterno e tal. Então, eu procuro isso aí. Amanhã eu vou estar com o mestre lá na entrega de faixa. Ele lá vai da tá lá? academia, ele vai. Legal. Aí hoje, meu amigo, você tá à frente do projeto lá em Jambeiro, né? Conta aí pra galera como que tá lá. Cara, A estrutura, as aulas, os alunos. Cara, né? lá o projeto social e tal ainda começou em 2023, nós temos mais ou menos uns 35 alunos lá. Mas são poucos treinos ainda, segunda e quarta, das 19h30 às 21h, 1h30. E aí, Junto com a prefeitura, né? Você junto falou com a que é social, prefeitura. mas junto E com a a galera prefeitura. começou a crescer. E alguns alunos começaram a me cobrar campeonato. Primeiro ano não fomos em nenhum campeonato. E os alunos começaram a me cobrar. Pô, você queria ir no campeonato, queria não sei o quê. Pô, mas a gente tem a responsabilidade de colocar um aluno ali, né? 2 treinos por semana, eu acho pouco. Sim, muito pra pouco. competir. E aí eu levei eles no campeonato em Jacareí, né? Esse ano, começo do ano, foi o primeiro campeonato lá, Ridec. Ridec, levei a galera lá, alguns foram muito bem, e tal, ganharam. Apesar de pouco treino, eles conseguiram se sobressair. Aí voltando o treino na academia, eu cheguei para eles e falei o seguinte: ó, vocês têm aula aqui na cidade de jiu-jitsu 2 vezes por semana. Eu acho muito pouco pra vocês começarem a competir no nível que vocês estão querendo, por mais que sejam os campeonatos regionais aqui. Então vamos fazer o seguinte: quem quiser competir vai ter que fazer aula do judô terça e quinta. Então os caras agora estão fazendo Legal. jiu-jitsu segunda e quarta e terça e quinta. É obrigatório. Falei pros caras, é obrigatório para competir. No mínimo, é isso aí. E eu digo mais: vocês vão começar a fazer uma preparação física, uma musculação, uma corrida, um cardio para vocês. Então, cara, quando eles começaram, aqueles 4, 5, 6 atletas começaram a fazer o judô junto com o jiu-jitsu, tiveram uma evolução Sim. Gigantesca. Né? gigantesca. E eu falo isso porque o professor de judô é meu amigo, é o Alexandre Mangueira. A gente treinou junto no tênis clube na época que eu comecei. Nós treinamos junto, sei lá, praticamente quase 10 anos, 6, 8 anos junto. E o Mangueira foi atleta da seleção brasileira, foi Projeto Futuro, participou, campeão. Porra, então não tem o que falar. Isso aí, e o judô de Jambeiro é forte. Aquele projeto Olhar Futuro, né? É isso, lá em São Paulo, Lá em São perto do Paulo, Ibirapuera. é. Lá. O Alex. Alex? Nossa, agora fugiu o nome dele. Foi para as Olimpíadas de Londres. Londres ou do Rio? A esposa dele foi campeã, não, foi em terceiro, eu acho. Nas últimas Olimpíadas agora. Alex Pombo. Então. Saiu desse projeto também. Então, a galera, não sinistro. tem o que falar. Quando você faz um treino, cara, específico, quando você vai para um projeto futuro, eu participei uma vez de um Kangeiko, na época que eu treinava judô, lá em Bastos. Pô, era uma semana treinando, acordando 5 da manhã, no inverno, devia ter uns 300 atletas, 200 atletas lá.
dormia no tatame. Olha para vocês verem. A gente dormia no tatame. Comida eles davam lá. Aí a gente tinha um treino de manhã, 7 da manhã, em jejum. Fazia um treino lá, 2 horas de treino. Aí tomava café, descansava e tal. À tarde tinha mais outro treino de 2 horas. Quando eu voltei desse cangueiro, embaixo, eu era outro atleta. Você já Era viu outro esse- atleta. A gente fazia corrida de 5 quilômetros junto. Era todo mundo correndo, todo mundo. Preparação física. Cara, é aquele negócio. Quando você tem o foco. Explica pra você galera evolui. aí sobre o cangueiro, o que que é. Porque tem gente que não sabe, é tipo um retiro, né? É um Um retiro. retiro. A gente sai, vai. Nesse caso foi feito em Bastos, eu me lembro. E foram diversos atletas do tênis clube. E você fica por conta. Você se interna lá. Era um ginásio gigantesco, eu lembro, um ginásio muito grande. Aí tinha os vestiários que a gente tomava banho, fazia as coisas. E dormia no tatame. Você levava sua coberta, o travesseiro, você dormia no tatame. Todo mundo acordava às 5 horas da manhã. Tinha um prazo para você se arrumar, botar o kimono e treinar em jejum. Treinava mais ou menos 2 horas. Aí depois você tinha direito ao café da manhã. Aí descansava e tal. Quantos dias de... Eram 7 dias. Se eu não me engano. 7 dias? 7 dias. Direto, não sei, hein? Era. Cara, quando a gente voltou desse treinamento, a gente voltou outro atleta. Agora, você imagina você para um projeto futuro que Pô. você vive isso aí durante É. 2, 3, 4, 5 anos. É desses projetos que nascem os campeões. Os melhores, né? Não É. tem como, né? É Não lapidado tem- ali, né? Então, a gente tem o privilégio do Alexandre Mangueira estar em Jambeira. Ele já está lá há muitos anos que ele dá Ele aula tá lá. antes de você lá. Antes, bem antes. O Alexandre Mangueira acho que está há 19 anos Nossa, tem Caraca. tempo. na Prefeitura de Jambeiro, o contrato. Então, Lá, eu só tive a ganhar. Meus atletas evoluíram muito. É, porque o judô porque- ele complementa bastante no judô. E a gente está Muito. complementando A os base, atletas do judô. E- Que e falta um exatamente. pouquinho do chão, da malícia do chão, eles estão vindo buscar. Então, para ele, é um complemento pros dois, né? foi um Tudo excelente do outro, negócio. E para Ah. mim, para a equipe do jiu-jitsu, melhor ainda. Tivemos Sim. um salto. Então, a gente participou agora, recentemente, aí, semana passada, do campeonato organizado pelo Júnior em Calazans, aqui na Associação Esportiva São José, no ginásio ali, Lineu de Moura. E eu trouxe 6 atletas, levei 6 atletas. 2 primeiros lugares, 3 segundos e um terceiro. Pô, Tá bom. Salto positivo Tá pra bom. caralho. Saldo positivo, saldo não- positivo. Né? A gente está começando do zero um trabalho ali. Legal. E Né? com certeza a galera viu aí que o que você propôs pra galera que era um requisito pro campeonato fez diferença, né? Pô, pra você Porque ver, não ó, dá que pra nem- entrar de qualquer jeito, né? Jambeira é uma cidade pequena, né? Quantos habitantes tem lá, Gabi? Sabe? Jambeiro tem, se eu não me engano, Uns 12 mil? não, metade, tem 6.500 habitantes. 6.500 habitantes. É maior que Monteiro Lobato. É, maior que Monteiro Lobato. Lobato. Tem 12 a mais. Tem 12 pessoas. Mas você pega a Paraibuna, que é do lado também, que também é pequeno. Paraibuna tem uns 17 mil habitantes. Mas você pega, por exemplo, você tem um talento nessas cidades, né? O Luiz Felipe Dias, aluno do Simão, que Tá entrou aí. pro UFC agora. O Diguinho, Diguinho, Diguinho. Diguinho. O Simão é da minha época do treino, né? Aldalete, pra mim, Aldalete Amarela, ela é A sensacional. Aldalete, é a primeira dama de a Paraibuna Lete longe. me ligou Bah. esses dias aí que teve um campeonato, eu não pude levar ninguém, porque era até 15 anos e a rapaziada que tem essa idade não quis competir, eu não levei ninguém. Mas a Aldalete e o Simão é da época que eu frequentava lá a academia do Erivaldo Júnior, do Juninho. São dois trabalhos, Né? né? Paraibuna Parei, incríveis, né? eles saíam, eles trabalhavam o dia inteiro e buscavam aprender o jiu-jitsu lá. Com o Pô, Juninho, com a gente. Foi o Sim. que a gente comentou com o mestre Sérgio, que ele comentou, né, da distância que ele percorria até chegar ao treino lá no Oswaldo Alves. E você pega a Daulete e o Simão, que sai lá de Paraibuna Super Razão, dedicado. Juninho. pra cá, Tem que querer muito. tem que querer muito.
E a Aldalete até hoje, né, cara? Até hoje. Acho que ela tem 62 Ela anos. tá com o projeto social lá, Ela né? mantém o Pela projeto CETRAP, social, Mas ela pela... vem pra cá pra Mantém treinar treino. ainda. Ela vem treinar durante a semana, 2, 3 vezes na semana aqui em São José. Ela Isso é vem buscar treino Vem ainda. treinar Vem, ainda. vem. Vem treinar ainda. Físico exemplar em O dia. bíceps dela é bem maior do que o meu. Diga-se de passagem. Mas Pô, é tá. 7 horas da manhã, tá postando Eu tenho super treinozinho respeito, no né? Instagram, malhando, abdominal, flexão. A Aldalete é um exemplo aí. Não, Um ela exemplo. ia treinar. Ela, o Simão muito forte. Muito forte. Pegada muito forte, mão grande. Pô, eu lembro disso aí. A gente treinava. Eu não sei que faixa que eu era, cara. Se eu era roxa, o Simão era azul. Ele era mais novo. Ele e a Letícia um pouco mais novos que eu. Mas treinava ali com a gente direto. Toda vez que eu ia no Juninho, eles estavam lá. No treino das 6 horas, 5h30, Legal. 6h30 ali, eles Faixa estavam lá. preta. Era o treino que tinha. Bacana esse projeto social, unindo aí os esportes, né? Não. São os dois que tem lá, ou tem outro? Não, tem mais gente, tem modalidade? mais gente. Teve um rapaz aí que saiu agora há pouco tempo lá, treinava comigo, ele tá dando aula lá no projeto social também, lá no São Guido lá. Mas tem mais gente dando É aula. que Paraibuna Muita tem gente. vários lugarzinhos distantes, né? Você pega Exatamente. em área é bem grande. Exatamente. Área rural. E agora a gente começou a receber uns atletas lá. Tem um aluno meu aí, inclusive ele vai pegar azul agora amanhã. Ele tem buscado treino lá no Simão e tal. Eu falei, vai lá, pô. Eu já liguei pro Simão esses tempos atrás, a gente conversou no telefone, fazia muitos anos que eu não via. Aí, pô, traz aí a galera, Gamin e tal. Eu falei, pode vir aqui também. E aí esse meu aluno foi treinar lá e convidou 2. Esses dias foram 2 faixa roxas lá do Simão treinar. Eles iam essa semana também, semana de graduação. Então eu falei assim, vem pra próxima semana, galera e tal. Então vai acabar mesclando, buscando treino. A galera quer buscar treino. Para ter evolução tem que ter adversário diferente. Sim, É. sim. Antigamente tinha muita rincha, né? Questão de bandeira. Mas eu acredito que, pô, quanto mais diversificado for o treino, melhora o seu jiu-jitsu. Acho que é um intercâmbio, assim, que acaba agregando bastante. Quando é uma bipolaridade, só dois lados, aí acontece isso aí, né? Você tá de um lado ou do outro. Mas hoje tem Ou é preto diversas ou é branco. academias. Tem diversas academias. Então, isso aí acabou. Você treina ali, mas é amigo de fulano que treina na Vem outra. fazer um Então, treino e todo mundo é amigo. acabou que todo mundo se conhece, mais ou menos, tem uma referência, né? Ah, E acaba ficando amigos. Tá um clima mais amistoso. Tá, em diminuiu questão demais. De treino, assim. Mas tem naquela rinchinha de campeonato, sempre tem também, né? Pô, tem. o cara é meu amigo, mas ele é da bandeira tal, tem que... Tem que tentar Entrou em ganhar, mas no campeonato é ali pra você tentar Entrou no ganhar. tatame, entrou em outra campo, situação. eu tô defendendo minha camisa, você defende sua camisa E e faz bora. parte. tudo, né? Acabou, Bora. Quem tiver acabou. mais preparado Tem ali que ter o vai- respeito. Tem que ter o respeito, tem que ter o respeito. Não pode Acabou, faltar acabou. respeito. Exatamente. Entendeu? Ah, mas Tem que manter a ordem ali do negócio, porque senão vira bagunça, né? Não tem jeito. Pô, de uns caras que eu já lutei, teve uns que eu virei muito amigo. Muito mesmo. Você tem a facilidade também, né, Zóia, de fazer amizade Eu aí sou no... facinho. Ah, o Zóio... Não, falo isso porque o Zóio recentemente aí inaugurou uma academia, né? E, pô, colocou gente de todas as academias ali representando ali. Eu Pô, lembro tinha que galera, na inauguração, vários faixas pretas ali Na frente. na frente ali, cada um representando uma academia, né? Aí, você- Eu de uma, do meu lado, o cara que veio de outra, do outro, e várias academias Uma ali pessoa benquista, fortalecendo, né? uma pessoa Você- benquista, e fortalecendo o esporte também, né? Acho que essa é a ideia, né? Com Fortalecer o certeza, esporte. com certeza. E o que você já falou em outro episódio, né, Zóia? A concorrência faz crescer, né, cara? Pô, demais. Né? Se Eu você tem um acredito que- concorrente ali que tá melhorando, foi algo que aconteceu muito aqui no jiu-jitsu, né? Careca e Liga Jiu-Jitsu. Careca começou a evoluir, o Juninho com a Liga Jiu-Jitsu começou a ir no Mestre Oswaldo para poder aprender também um pouco mais, para afiar um pouco mais a técnica. E todo mundo cresceu e hoje é o Jiu-Jitsu do Vale do Cresceu. Paraíba, é o Jiu-Jitsu São José que Tá é levando o enorme, nome de né? São José aí pro Sim. mundo. sim. Foi. Vale Paraíba até, né? O tanto de professor daqui de São José que dá aula fora também, são referências, né, meu? Tem vários. Um vários. exemplo que eu digo que é o maior, que acredito, é o André Galvão, né?
cara dá aula pro pessoal que tá no UFC, que luta aquele o UFC PES também, que é só pra jiu-jitsu, o CGI lá, que é do Craig Jones, o ADCC, um cara que saiu daqui, que prepara uma porrada de atletas fenomenal, Alto nível, Sim. né? de alto É. nível. Atualmente tá conseguindo treinar? Tô Tá. treinando normal, Assim, a gente acaba diminuindo o treino, ritmo, o né? ritmo um pouquinho, por causa natural, né? Serviço, família, Sim. idade, então você diminui um pouquinho. Mas eu, graças a Deus, não tenho uma lesão grave, não tenho nada, eu ainda consigo treinar. Tem filhos? E tem um menino, Ele treina Felipe, também? 11 anos, treina faixa amarela. Legal. Não treina tanto quanto deveria. Eu não forço ele. Vou falar a É. verdade para vocês, eu não forço meu filho. Eu acho que ele pode começar um pouco mais velho e tal, mas ele tem base, eu ensino ele desde pequenininho, né? Mas eu não cobro muito ele, deixo isso ser uma coisa natural para ele. Sim. Eu falo isso porque eu comecei muito cedo e competi demais desde novinho. E chegou uma hora que eu enjoei de campeonato. Pô, todo domingo eu perdia, porque os campeonatos eram só no domingo, né? Agora que tive campeonato sábado e tal, Aham. mas eram sempre domingos. Então eram domingos que fui virando adolescente e tal, depois virando adulto, e a gente acabava perdendo isso aí desde novinho. Então chegou uma hora que eu tirei um pouco o pé dos campeonatos e tal, e eu falei assim, eu não vou fazer isso com meu filho, eu vou deixar ele fazer o que ele gosta, né? Ele faz natação desde os 7 meses de idade, Isso é importante. né? Defesa pessoal e natação, né? Toda Faz criança tem que natação aprender. desde os 7 anos de idade. Tem base de jiu-jitsu, eu ensino ele. Em casa eu tenho um tatame, dentro da minha casa, eu ensino ele, ele olha a posição. Aquele negócio, ele sai comigo na rua, já encaixa a mão de vaca. Sai na rua, encaixa o mata-leão. Eu tenho que viver me defendendo Sim, dele, sim. entendeu? Ele tem esse ímpeto. Aí eu falei pra ele agora, eu falei assim, ó, é o seguinte, o ano que vem você vai pegar firme numa academia para você agora já tem as articulações mais formadas e tal, porque as lesões são cumulativas, né? Sim. A gente vai todo dia lesionando um pouquinho no jiu-jitsu, então, é igual uma vez eu fui no médico, ele falou assim, ó, ô, Gambim, você tem 45 anos, mas você tem idade óssea de 60. Por quê? Eu não sinto isso aí ainda. Mas igual ele falou, você não pare de treinar. Porque você não vê os problemas articulares e tal. Então sempre mantenha Corpo ativo, né? Em com o corpo movimento. ativo, treinando para você viver, ter uma longevidade maior no esporte. Se você treinar demais agora, resolver entrar para todos os campeonatos agora de master e tal, você vai ter as lesões, não adianta. Sim. Pô, eu sinto isso aí, coisa que eu treinava quando eu era novo aí, com 16, 18, 20 anos, você treinava, você recuperava em 2 dias. De um dia para o outro você já estava bom. Hoje você faz um treino forte numa academia, vou visitar, sei lá, o CT Caveira, vou lá com os caras lá, com o Castrinho e com o Gigante. Faço um treino forte com 2 atletas lá, 3 pô, semanas. você fica, Gelão, fica, curvado, você assim. entendeu? Por mais que você tenha um fôlego e tal, você recupera com mais tempo, você precisa de mais tempo para recuperar. Não tem jeito, isso aí é natural. Mas eu ainda tô ali, tô treinando com a galera que vai, meus alunos mesmo, cada vez. É a natureza do corpo humano, né? Saber natural. entender, Veterano, né? né? Saber A entender e gente tem adaptar. um aluno lá no São Judas que ele tem 73 anos. Começou a treinar aos 70. E, pô, ele é super ativo, cara. Faz prova de também, a parte explicar as provas de tambor de cavalo. Super ativo. Super ativo. Eu E, dei aula também para é, o senhor. e não gosta que você vai tranquilinho com ele, não. Se ele vê que você tá indo muito devagarinho, ele, pô, pode dar Me uma esforça amassada, mais, né? pode fazer me esforçar mais. Da hora. Bacana Bacana demais. demais. Bacana. Eu dei aula também pro senhor de idade, o pai da Fabiola Molina, nadadora e tal. Ele foi meu aluno Legal. no Clube de Campo Santa Rita e tal. E ele tinha mais ou menos essa idade na época. E era bacana. Ele ia lá treinar. Será que eu consigo? Será que eu posso? Pô, cada um no seu Lógico. ritmo, né? A gente tem que se adaptar ao ritmo
Sim. do atleta mais novo. Sim. Não adianta a gente querer bater toda hora na pessoa. Você tem, vai se adaptando ao jogo. Eu prezo muito isso com meus alunos lá. Eu vigio essa parte que eu falo assim, ó, você tem que fazer ele vir amanhã. Se você machucar ele, nós vamos perder o Você atleta. perde treino. Sim. Nós vamos Exatamente. perder. Não pode ser o Acompanha- Gambim na faixa azul. Hoje ele cobra o aluno dele. Eu aprendi com o meu mestre. Não Mas, faça ô, como eu. Não Mas seja o Sérgio, ele é ignorante. engraçado, Não seja porque ignorante. o mestre Sérgio, ele é engraçado, porque ele fala isso, mas ele nunca aliviou, gente. Ajoelhava na cabeça, fazia mata-leão na cara, apagava a gente. Não tinha moleza, não. O trem de hoje é barbado, perto do que era antigamente. Pô, todo trem tinha alguém desmaiado. Porque a gente ia até o Hoje em dia limite. Você espanta a galera. Você espanta, não você- volta mais. Se você É. fizer um negócio desse antes, não. Você Pô, bate que eu gosto. eu Agora eu espanta. Teve uma graduação uma vez na nossa academia lá que tinha um rapazinho que, nossa, ele é desprovido de beleza. Ele é diferente. Ele é diferente. E aí apagaram ele no treino, cara. Ele ficou mais feio ainda. Nossa, assustou a mãe lá. Teve mãe que não voltou mais, nunca mais lá. Tem que controlar. Tem que falar, não, mano, não, ô dona, é normal. É normal, ele é assim. ele Eu é prezo assim. muito assim. por isso, cara. Eu seguro os alunos lá, né? De vez em quando o clima esquenta na academia, esquenta Normal, mesmo ali. natural. Então, às vezes você deixa até de treinar para tomar conta. Quando tá muito cheio, chega lá 20 atletas, 25. Às vezes eu nem treino, só coordeno, Sim. fico de olho. Eu sou aquele professor que o cara tá rolando. Às vezes eu tomo lado para um, depois eu já mudo, tomo para o outro. O cara sentir, ele vai acostumando. O atleta, ele vai acostumando com o meu timbre, com o meu jeito de pensar a luta. Então, quando eu tô, às vezes, na beirada do tatame, tem campeonato que permite o professor ficar ali, você consegue até narrar a luta para a pessoa. É. Entendeu? Você consegue, ele tá lutando, mas você fala, faz isso aqui. Ele vai se adaptando a você. Agora, o cara, você nunca fez isso, você vai falar, não adianta, não entra na cabeça dele. Entendeu? É, no treino isso aí é importante. Porque até às vezes você tá narrando cantando o jogo pro treino, falando o nome de um, mas às vezes é pro outro. Você não tá torcendo pro Você tá cara. torcendo Você- pro é cara. aquele momento você quer que ele acerte a movimentação. Sim. Você quer que faça aquele golpe para ele começar a enxergar. Jiu-jitsu é um xadrez. Né? Você faz toda ação tem uma reação. Então você força o cara para um lado, você faz outro. Você vai ensinando ele a pensar. Muitas vezes eu faço uns treinos táticos, assim, que eu mesmo vou treinar com a pessoa. Eu falo assim, ó, você entra um golpe e eu entro outro. Faz o seu primeiro. Ele começa, faz. Daquele, eu já faço a movimentação. Soltinha, sem força. É o flow. Se eu cair, O alemão se fala. eu cair, eu tenho que passar a guarda. Alivia, o cara repõe, ele vai tendo que pensar. Ele tem que Bacana. pensar no próximo golpe. É. Vai forçando ele a exercitar o cérebro dele. Porque às vezes a tendência do cara é o quê? Principalmente os novatos. Abraça o pescoço, fica segurando ali. Não é nada. Você até entende a pessoa- Você estoura a orelha de graça, você Sim. entendeu? O mestre Fábio Gurgel, eu vi ele falando uma vez que o jiu-jitsu ele é justamente pra gente pensar em situações extremas, né? Porque se a gente for agir pelo instinto, a gente vai se fuder. Sim. Então a gente tem que. Vai esticar um braço, Vai vai deixar o dar pescoço. deixar o pescoço, vai dar as costas. Exatamente. Vai se defender de forma errada. Então, aquela chave de porteiro, né? Chave de boteco, que o cara gruda a cabeça aqui. Gravata lateral É, ali, né? Segura aqui, pô. Que negócio feio de Segurar na ver. perna e jogar pra trás é facinho. Exatamente. Então o jiu-jitsu ele força a gente realmente pensar nas situações extremas. O mestre Sérgio sempre ensinou alguns golpes do beabá, principalmente essas defesas pessoais básicas. Saída de gravata lateral, saída de guilhotina. São posições que ele falava assim, ó, numa briga de rua, você tem que estar preparado. Eu não quero que vocês briguem, mas eu quero que vocês saibam se defender, Sim. né? Às vezes a defesa é o ataque, às vezes é só se defender mesmo. Aham. Então, ele sempre ensinou isso aí. Sempre levou a gente para dentro da realidade de uma luta. Então, sempre preparou para o boxe, sempre preparou um grappling, né? Uma luta sem kimono. A gente já fazia naquela época sem kimono.
90% era de kimono. 10% sem kimono. Sungão. Era sunga na época. Ah, Sungão. E treinava. Não tinha esse negócio de hash guard. Não tinha nada. Eu treinava né? bacana, sem hein? nada. Foi Pô, sungão, imagina treinar de sungão. competir de sungão. Eu cheguei. Nossa, Deus. A gente Aquele competia. peito sem- peludo. Dá o Competia. quarto escuro. É, Peito peludo, tá louco. Na hora nem. bacana. Não dá tempo de nem dá, pensar. nem pensa. Nem Não dá pensa. tempo de pensar em nada. É ruim. Você tá treinando. É questão Porrada de sobrevivência. Acabou só a hora que o juiz apita, acaba. Acabou a luta, você tirando pelo no... Eu lembro até hoje, eu pequeno, cara, eu criança, quando eu comecei a treinar, moleque, o David, lembra do David? O Juliano? David Juliano, DJ Tim, né? Academia Aham. dele. E ele Excelente sempre fechava, guarda. ele sempre me fechava na guarda assim, me puxava, colocava minha cara no peito dele assim, e falava assim, sente meu peito suado. Aí ele me olhava assim, passava, eu era moleque, aí eu subia chorando, minha mãe ficava pé da vida. E pra passar a guarda do David, hein? Não tinha como. Guardinha, Eu hein? criança ainda, ele me fechava ali, mas era só pra. Não, sente meu peito molhado, sente meu peito Pra zoar. suado, só pra sacanear. né? Mas ele tinha uma guarda excelente. Excelente, né? Excelente o David. Lembro dele. Eu não, Das eu não antigas cheguei também. a Não? conhecer ele pessoalmente, só Não, só de Bacana, história. também tá Ele vivendo tem do bastante jiu-jitsu história, também. né, Também também. tá vivendo do jiu-jitsu. não, a galera toda tá aí. Pô, que papo bacana, hein, ô, Pô. ô Zóia? Demais. Pô, pessoal aí você que é professor, que tá aí pensando em como ampliar as aulas, né? O professor Gambim deu várias dicas aí Várias que dicas. dá pra agregar nos treinos. A gente só tem a agradecer, né? Eu acho que só tem a agradecer ao mestre Sérgio Lisboa, nosso mentor, né? A gente sempre falo isso por mim, e por vários amigos aí que treinou na mesma época. E a gente veio dele, aprendeu jiu-jitsu com ele, não tinha outra maneira de aprender o jiu-jitsu a não ser vendo ele explicar as posições, né? E o Sérgio, como a gente tinha 3 treinos por semana, eram 3 posições. Toda aula a gente aprendia 3 posições. E eu costumo fazer isso até hoje, né? A galera, pô, você faz um pouco diferente, mudou um pouco o jeito da aula e tal, mas eu ainda faço isso. O Sérgio era o seguinte, o treino dele. Era meia hora de aquecimento, meia hora de posição e meia hora de rola. Às vezes esticava um pouquinho mais, a posição eram 20 minutos, para sobrar 40 por rola, mas não fugia disso. Né? Ele sempre priorizou aquecer bastante, um alongamento antes, Essencial, né? pescoço, Evitar lesão, tornozelo, Evitar lesão. tudo para evitar lesão. Então, cara, o que eu tenho para falar é que se a gente está aqui hoje batendo papo aí, eu acho que a maioria aqui deve esse mérito ao Sérgio Lisboa, Sérgio Luiz Almeida Lisboa, pelo legado que ele implantou aqui na cidade, que deixou aqui pra gente e estamos seguindo. E se hoje muita gente vive do jiu-jitsu é por causa disso aí, Com certeza. né? Depois veio o Careca, né? Tem que falar do mestre Oswaldo também, que formou os dois, né? E jiu-jitsu de alto nível. Não Sim. tem que falar. Lógico, tem as evoluções naturais, mas é isso aí. Vamos em busca. Tô aí na ativa, continuo treinando com a galera. Legal. Um dia que puder, eu vou Longevidade. visitar a sua academia lá. Com depois me certeza. deixa o endereço. Com certeza. É um prazer Levar te o ver. Vai lá endereço dar um- lá na liga lá. Vai lá dar um aperto no Zóio, lá dar porrada no Dá um Zóio. abraço. Vou lá, só já treinar bem, né? Eu vou lá tentar. Pô, legal, Gambim. Né? Muito obrigado pelo bate-papo. Cara, Eu que agradeço. bate-papo aí. legal. Show de A bola. casa é sua, sempre quiser vir, voltar. Obrigado. Com certeza, depois desse episódio, você vai lembrar de outras histórias. Vai A gente mandar leva, mensagem e falar pô, assim: pô, teve nossa, uma história que eu não contei que eu queria contar. Esqueci de falar isso Esqueci de aqui. contar esse detalhe aí que. Tem, a gente mas grava sempre, outros, sempre não tem assim, problema mas nenhum. foi ótimo. Eu A agradeço casa- o convite aí de verdade. E obrigado, sucesso pra vocês aí. Obrigado. nós. Valeu, Pra a casa nós. tá sempre aberta pra você, viu, Gami? Obrigado. Valeu, obrigado, Valeu. viu? Putz, Galera, Muito obrigado. e você que não se inscreveu, Já vou sabe. lembrar o que acontece.
vai encaixar um triângulo no seu adversário e ele vai te dar uma batistaca, hein? Eu vou contar uma do Batistaca. Conta, É a última Aí, ó. vai embora. Pra Semana... você que não se inscreveu aí, ó. Você que não se inscreveu. Eu vou contar essa do Batistaca, que quando vocês tocaram nesse assunto no começo, eu ia contar, deixei pro final. Semana passada, no campeonato, um amigo, um aluno meu, o Gabriel, faixa branca, mas ele já treina tem uns 1 ano e meio, mais ou menos, né? Faltou, ficou uns 6 meses fora, por conta de serviço e tal, e agora tem uns 3 meses que voltou mesmo. Continua branca. Eu falei, vai ter o campeonato ali no Centro São José, você quer participar do campeonato agora organizado pelo Calazans? Não, eu quero, pode pôr meu nome. Falei, beleza, Gabriel. Então, vamos lá pro campeonato. Chegou na luta, aqueceu direitinho, ele treina bem, cara. Ele é muito rápido, né? Só que falta um pouco de técnica. Só que ele sabia das regras. Lá na academia eu falei, cuidado, não vale batistaca. Cruzar o joelho. Dedo no olho, Mordida. Ele sabia. Antes da luta, na arquibancada, os outros atletas falaram pra ele as regras, né? Chegou na luta, ele tava até indo bem, acho que tava empatado até, ele tava ganhando, o cara empatou, e ele foi pra guarda do cara, o cara fechou a guarda, a guarda fechada. E eu tava ajoelhado na beirada do tatame, falei assim, sobe pra você passar a guarda, costura o kimono, sobe. Ele subiu facilmente, subiu, tava de pé. De repente, a hora que ele viu, eu já ganhei o movimento. Eu gritei, não! Ele pegou e deu um batistaca no cara no meio do campeonato. Cruzou o bracinho. Deu batistaca, o cara já ficou ruim no chão, né? O juiz já desclassificou ele na hora. Aí não deu tempo. Quando eu vi que ele tava em pé com o cara, eu gritei, ainda deu tempo de eu gritar não. Pô, se pegar a filmagem do campeonato, tem eu gritando não, mano. Aí, galera, se você não se inscreveu, o que vai acontecer com você? Eu até pedi, falei, pede o nome do aluno? desculpa, Gabriel. Aí, ó, o Gabriel vai aparecer na sua academia. Vai treinar com você. Cara, Vai dar uma e eu até, pô, falei pra ele, pede desculpa pro seu adversário, depois eu passei do lado, eu mesmo pedi desculpa pro cara. Ai, não Machuca. Machuca. Mas é isso aí, galera. Fica aí o recado. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha aí pra ajudar a gente, o nosso Comenta trabalho. lá também. E é isso aí, né, Zóia? É isso. Um abraço, Fechou? obrigado. Os. Valeu, galera. Os. Pô,